Fala galera do Dinastia, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais um Dinastia Cast, dessa vez extremamente especial Halloween. Mas não vai ser um Halloween como outro qualquer, a gente vai falar de zumbi. E nada mais justo que hoje nós temos dois convidados especiais aqui para falar com vocês que são craques no assunto e vão poder trazer um pouquinho do seu conhecimento pra gente. Vamos lá, quem está por aqui? Bruno? Eu não sou nenhum craque em zumbi não, mas eu vou tentar ajudar vocês, porque o cara fala que vai trazer dois craques em zumbis e me apresenta logo assim, eu já penso logo que eu sou um especialista, né? Não, os convidados a gente deixa pro final, pra ficar na expectativa da galera quem são. Netão. Not today, not tomorrow. Tamo aí. E vocês já me conhecem, eu sou o Rafael. Mas e agora os grandes convidados. Rodrigo de Oliveira, um prazer ter você por aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês participando desse bate-papo. E Thiago Toy, também um grande prazer. Muito obrigado por ter aceitado. E aí, horda de zumbis? Só para baixar um pouco a expectativa do público, a gente não é especialista, hein? A gente gosta muito de zumbis, a gente tem um fetiche por eles, mas não é aquela coisa especialista. Caralho, então você tem fetiche? É uma coisa quase sexual, assim, sim, né? Sim. Então você assistiu aquele filme Stripper Zumbi, né? Nossa, é meu favorito, tá aqui na minha frente, o pôster, mentira. Sensacional. Rapaz. Sensacional. Eu tinha os posters no meu quarto, mas a minha esposa mandou tirar, não sei exatamente por quê. Por que será? Os caras estão falando que eu sou especialista. É um filme excelente, né? As Strippers Zumbi, né? Muito bom. A gente já começa com o melhor filme, melhor que o Romero, com certeza. A gente já começa descendo o nível, né? É já pra poder editar o nível que vai ser esse podcast. Porra, Jenna Jameson, cara. É excelente filme. Ai, caraca. Então, a nossa ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre o cenário dos zumbis na cultura pop, né? Desde o início lá, de onde surgiu e onde nós estamos hoje. Se evoluímos, se retrocedemos e de onde que surgiram essas principais referências pra gente, né? Acho que, pra começar, que a gente foi pensando assim, o que a gente pode falar sobre o início, a origem dos zumbis? O que a gente pensa é lá no cinema dos monstros, talvez? Antes do Romero, o que vocês acham? Lá dos anos 30, 40, do Frankenstein e coisa do tipo. Os filmes clássicos da Universe. Isso, talvez sem eles, acho que a gente nem teria hoje essas entidades sobrenaturais que a gente tem de forma tão grandiosa no entretenimento, né? O que eu sei é que, assim, eu não sou muito fã de filmes de terror dos anos 30, tem até dos anos 20, né? Tenho muita curiosidade, mas o que eu sei é que o Romero, ele era apaixonado por esses filmes. Ele nasceu em Nova York e tudo, e ele consumia tudo o que ele podia em relação a terror. Talvez tenha influenciado ele a, num futuro, tentar criar algo diferente, algo que ainda não havia sido visto, né? Não sei. E chegou aos zumbis. Eu acho que muito disso, esse terror, principalmente dos anos 30, que acho que, principalmente eu acho que talvez a noiva do Frankenstein e o Monstro do Pântano, tem muito disso no trabalho do Romero. Eu vejo muito nível de corte de câmera e até daquele suspense que os filmes traziam dessa época, sabe? Você fala a parte ele técnica, gostava né? desse gore. Na parte técnica. Eu acho que ele se inspirou totalmente nisso. Apesar dele ter criado o estilo dele é muito além disso, né? Mas ele se inspirou muito nisso, eu acredito, tecnicamente. Quando a gente estava pensando nas pautas desse podcast e a gente começou a comentar sobre zumbis, eu lembrei justamente disso que o Thiago Toy falou. Eu lembro de ter visto em algum lugar, não sei se eu li ou se eu vi em alguma entrevista, do Romero falando justamente isso, dele ter nascido em Nova York e ele ter gostado muito, muito desse cinema dos anos 30 de monstros da Universal. O Frankenstein, o Drácula e tudo isso. Sim. E isso que o Neto falou é verdade. É engraçado porque a partir dos anos 20, nos anos 30, a gente começou aquela migração do cinema mudo pro cinema falado, né?
para as coisas Sim. terem sons. E Sim. muita coisa da sonoplastia que foi usado pelo Romero depois começou aí nesse cinema dos anos 30. Né, você vê, se você olhar o primeiro filme, não sei se ele é o primeiro filme de fato do Jorge Romero, mas é o que é a grande, né, a grande marca dele, que é A Noite dos Mortos-Vivos, né? Ele, inclusive, ele fez o filme em preto e branco, né, numa época que já o cinema colorido ele já existia, né? Não era tão forte, obviamente, né? Era mais caro de produzir, né? Assim, claro, ele contava duas histórias, né? Acho que aquela para as entrevistas, etc, que ele queria realmente trazer um pouco dessa atmosfera dos filmes clássicos, né? Década de 30, mas também ele falava, né, ele falava para os mais íntimos que também tinha faltado grana, né, para poder fazer um negócio colorido, né? Porque foi juntar a galera para fazer. Exatamente. Mas, de uma forma ou de outra, seja lá qual for a explicação, fica realmente com aquele clima, né, de filme, dos primórdios, né, das histórias de terror, né? Apesar de ser um filme que ainda já no final da década de 70, na década de 60. Aí já tava numa época que a galera, mesmo que acho que o Dr. Strangelove, acho do Kubrick, ele acho que de 2 anos antes, ainda é PB, mas já estava numa fase de transição que quase todos os filmes já eram coloridos. Isso aí já PB era só para aqueles caras que eram mais tradicionais mesmo, que tinha a pegada do cinema da era de ouro, assim, do Hollywood. Ou para quem não tinha grana. Ou para quem não tinha grana. que eu acho que pode ser o caso do Romero, nesse caso. Exato. Eu acho que ele contava parte da falta de grana, eu acho que depois de tomar uns uísques, né, eu acho que ele abriu o jogo, né? Mas a história era porque ele queria resgatar isso, mas ele realmente era muito fã dessa visão mais tradicional do cinema de terror, né? Que teve muitos filmes que, assim, eu particularmente eu gosto bastante desses filmes dessa época, porque tem muita coisa que a gente vê no cinema de hoje que os caras pegaram daí, sabe? Essas coisas de jump scare, o próprio... Se você pegar o filme lá do Monstro do Lago e pegar o filme do Guilherme Del Toro, aí, A Forma d'Água, cara, o design de produção é muito parecido. É muito parecido. É verdade. É muito parecido, cara. É muito parecido. O Monstro da Lagoa Negra, acho que não lembro como que era o nome direito. O Monstro da Lagoa Negra. É praticamente o mesmo design de produção, cara. Mesma coisa. Incrível. E uma coisa que a gente percebe que ele se inspirou muito é na coisa de colocar alguém em perigo e colocar a atenção em cima disso, sabe? Você fala o Romero, né? O Romero, isso. Sim. Talvez essa dificuldade dele em ter acesso aos filmes não é muito diferente de hoje, né? Porque não é qualquer um consegue ir no cinema. Sim, com certeza. Talvez essa dificuldade tenha forçado ele a ser mais criativo do que a média. Você entende o que eu quero dizer? Não, entendi, porque quando você tem pouca grana, você tem que ser forçado a buscar soluções práticas, soluções baratas, para tentar surpreender o público, né? Sim, e teve reflexo disso na produção, né, do A Noite dos Mortos-Vivos. Foi de 68. Foi o primeiro filme dele, sim, o Rodrigo. Depois ele lançou, foi em 70 alguma coisa que ele foi lançar o segundo filme de zumbis dele. Mas nesse meio tempo ele lançou outros filmes que não tinham essa temática. Que foi o Despertar dos Mortos, né? Foi Despertar dos Mortos. Mas antes ele lançou, tipo, um filme que eu acho que é legal, que é o Martin. Que foi o primeiro que trabalhou, acho que o... Como chama? Acho que o Greg Nicotero, que é o... Sim. Não, o Greg Nicotero não. O Greg Nicotero trabalhou só em Dia dos Mortos. É o outro cara que fazia efeitos especiais dele. Tom Savini, né? Ah, tá, pode crer. Como também é muito bom. O que você falou? Mark? O Greg Martin. O Martin, né? É de 77. Isso. Esse aí. Então, esse aí também é bem da hora. Esse é bem legal. Os outros, eu falar a verdade, eu não conheço. Eu conheço a partir do... Eu conheço, lógico, à noite. Depois eu só fui assistir o Martin e depois, daí pra frente, assisti vários filmes dele. Né? Alguns bem aquém da qualidade, né? Mas...
Sim, sim. Eu conheço a filmografia do Romero, mas eu nunca assisti nenhum outro filme dele que não fosse do gênero zumbi. Conheço toda É, a saga dos mortos dele. Tem o Clip Show, né? Que é um Creep pouco Show, pode famoso. crer, dele, é verdade. Isso. Você assistiu sim, pode crer. O Clip Show antigo. sim. Apesar de ser de terror, não é apegado totalmente focado em zumbi, né? Sim, mas tem mortos-vivos, né? Sim. E é bacana bem isso, massa, sabe? Essa questão, desculpa te cortar. É interessante essa questão da falta de recursos dele ter ajudado na criatividade, que aconteceu mesmo comigo. Eu, por exemplo, eu não venho de família abastada. Nunca passei necessidade, só que não tinha dinheiro para lazeres muito supérfluos. Primeiro computador que eu tive foi com, sei lá, 18, 19 anos, e era uma caixa grande, tela preta e as letrinhas verdes. Jogo daquele Prince de Pérsia, sabe? Que ele ia correndo assim. Aquele bem antigo, né? O famoso XTzão. Pois é. E assim, eu não tinha acesso fácil a filmes antigos, porque, pelo menos na minha época, era muito caro alugar fita cassete, VHS, na verdade. VHS, então eu tinha muita curiosidade, né? Eu morava do lado de uma locadora, às vezes eu entrava lá e ficava tipo 1h30, 2 horas só lendo sinopses dos filmes. Então o Dom tinha acostumado comigo, apontava pra mim, ó, chegou o que não vai alugar nada aí. Aí eu via esses filmes, sabe, antigos e não podia levar. Aí quando eu consegui meu primeiro computador, eu não tinha dinheiro para ter uma internet boa. Então, essa dificuldade talvez tenha me forçado a trabalhar na criatividade e fazer funcionar o que eu queria criar da forma que eu tinha acesso, entendeu? Eu concordo plenamente. E é curioso porque na semana passada eu ouvi uma frase que materializa tudo isso que você falou, né? Que a diversidade é aliada da criatividade. Sim. Mas sabe o que é interessante? Que eu já penso isso já faz um tempo. Eu vou falar isso, não é de sacanagem, não. Quando a gente fala de filme de terror, pode reparar que os melhores filmes de terror são realmente aqueles que apelam para soluções mais simples, né? Por exemplo, quando você olha o Psicose, né, do Hitchcock, né? Pô, aquela cena do chuveiro, que é super impactante, né? É considerada provavelmente uma das melhores cenas, né, da história do cinema, né, do gênero de terror. E se você verifica que o sangue que está ali no box, na realidade é calda de chocolate, né? Que ele que como é preto e branco, né? Meio que não precisa ser vermelho, né? Então ele achou que a calda de chocolate funcionava melhor. E os sons, aqueles sons que são super emblemáticos, né? Das facadas. Ele esfaqueou, acho que foi um melão, se não me falha a memória, para poder captar o som. Cara, isso é de uma simplicidade bizarra. Sim. E funciona super bem, né? É impressionante como isso dá certo, né? Obras assim se tornam mais geniais do que um determinado universo que tentam criar e acaba se perdendo no meio do caminho. Às vezes aí que surge a coisa genial. Eu sou totalmente a favor desse tipo. Não, porque muito disso daí porque, principalmente no terror suspense, aquele lance de gerar expectativa e não mostrar ação, às vezes dá mais terror do que mostrar em si, né? É a situação que antecede que é o terror mesmo, ele aterroriza. Que aterroriza mesmo, né? Isso. E realmente, como você falou, essa cena do Hitchcock é fantástica, é clássica e é o negócio da dificuldade, né? Ele tinha que fazer o sangue e como aconteceu com o Spielberg lá em Tubarão mesmo, quando deu problema no Tubarão, ele tentaram fazer o Tubarão e o Tubarão não funcionava. Aí ele falou, puta, vamos fazer então, não vamos mostrar o Tubarão e vamos gerar expectativa nisso, né? E foi um problema que na criatividade eles conseguiram fazer o que é a melhor parte do filme. Verdade, verdade. Tem coisas assim, tem muitos exemplos. Aquela cena do filme O Chamado, da menina que
da Samara saindo do poço, e aqueles movimentos todos tortos, sabe? Aquela coisa bizarra, aquela forma de se mover da menina que é toda gore. Uma plástica assim impressionante, né? Assim, é perturbador, né? A forma que ela se move, né? Cara, aquilo é genial. Aquilo é muito impressionante. Aquilo é para tirar o sono de qualquer pessoa. Sim. E é muito simples. É tudo assim. Eu não sei como que a menina que fez aquilo, se eu não me engano, era uma menina que fazia. A que fez essa cena, ela virou depois atriz de comédia. Da Samara? Eu vi foto dela, muito bonita. Ela é uma gata, assim. Eu tô tentando lembrar qual foi a série que ela participou do How I Met Your Mother. No How I Met Your Mother, Bruno deve saber. Two and a Half Men. Caramba! Sabe? Ela fazia a namorada lá, uma das namoradas do Alan. Não lembro o nome dela agora. E ela que fazia a Samara. E ela, assim, ensaiou aqueles movimentos, todo mundo falou, nossa, como que você fez isso? Eu falo, não, eu gosto de contorcionismo, então aquela coisa de bota o pé pra cá, a mão pra lá, sabe? Foi criatividade mesmo, né? E aquilo é assustador demais, sabe? Não tem um efeito especial, não tem nada. Sim. Mas é impressionantemente perturbador. Sim, e pra época em que foram lançados esses filmes que a gente tava falando dos clássicos dos anos 20, 30, o que pegava mesmo era a criatividade para compensar a falta de recurso. Com certeza. Isso a gente vê até hoje. Surge coisa genial. Você pegar tipo a fantasia do lobisomem, a maquiagem do Drácula, do próprio Frankenstein, você percebe que são coisas simples, mas que pra época eles faziam... Funcionavam demais. Se eu não me engano, foi será que foi no Drácula que eles usaram tipo filtros na frente da câmera para simular a transformação dele, assim. E, tipo, foi no lobisomem. Lobisomem. Toda vez que o lobisomem ia se transformar, eles colocavam uns filtros na frente da câmera com algumas imagens que eles já tinham desenhado e algumas sujeiras mesmo, para dar o efeito grotesco de transformação. Nossa. Puta, é absurdo, né, cara? Que ideia genial para o que eles tinham na época, né? Sim. Assim, pode não funcionar mais hoje em dia, mas é gritante o empenho na criatividade que você vê nesses filmes mais antigos, em alguns hoje que investem milhões em efeitos especiais, em atores e atrizes de nome, e acabam esquecendo do mais importante. E a história, né? Sim. Se tiver uma boa história, não importa o jeito que você conta ela, né? Verdade. Igual aquele Babadook. Pelo menos pra mim, a criação dele foi muito simples e foi super funcional. Assustou de verdade. Eu gostei também. Pra você ter uma ideia, A Noite dos Mortos-Vivos, eles gastaram $114 mil pra fazer. Que já era um valor, assim, bom, e rendeu 30 milhões, sabe? Caraca. Tipo, um valor assim. Falou, com zumbi que eu vou trabalhar. Aí falou, eu acho que dá certo, hein? E se você pegar o esquema de maquiagem, é tudo bem simples. O cara que fez maquiagem é o Tom Savini. E ele é um cara que depois ele ficou conhecido, muito conhecido, por criar esse tipo de coisa, por trabalhar. Ele que fez o Sexta-feira 13 mais pra frente. Tom Savini não é aquele que aparece no Um Drink no Inferno? Sim, ele faz o motoqueiro. Que tem uma pistola, né, no meio das pernas? Isso. Pistola isso mesmo, né? É que esses caras que... o Sex Machine? Isso. Sério mesmo? Não fazia ideia. Esses caras que trabalham nos filmes de terror, geralmente eles também eram uns atores. Sim. Porque eles não tinham grana pra pagar um cara de maquiagem, um cara que editava, e era um ator também, cara. Mas tem um filme... pode falar. O Greg Nicotero, que depois começou a trabalhar junto com ele nos filmes do Romero, ele também era ator em todos os filmes também. Ele chegou a aparecer dos Mortos-Vivos? A partir do acho que do Dia dos Mortos. Ele começou a aparecer o Greg Nicotero. O Tom, ele chega a aparecer na Noite dos Mortos-Vivos também como zumbi. Também aparece aí, tá vendo? Os caras, eles... O original, né? O preto e branco. Isso, o preto e branco. Nossa, e por coincidência, A Noite dos Mortos-Vivos, o remake de 90, quem dirige é o Tom. Ah, tá, é verdade. Ele que é o diretor. Tinha algo assim mesmo, eu tinha lido, acho que ontem.
sobre isso. Ele é diretor do remake, assim. É, Ele mas fez até aqui algumas mudanças pontuais, assim, mas ainda prefiro o clássico nesse O caso. Nicotero é isso mesmo, é a partir do Dia dos Mortos que ele É aparece. Dia dos Mortos, né? Isso mesmo. É que o Nicotero, depois ele trabalhou em quase, acho que em todos os filmes do Romero. Trabalhou com o Sanheim no Evil Dead. Evil Dead. Sexta-feira 13. Ele trabalhou com o Snyder no Madrugada. E fora os episódios Drink do Inverno, fora o The Walking Dead. Acho que ele dirigiu 12 ou 14 episódios. E são os melhores. Os melhores são os deles, incrivelmente. Eles Os sabem 10 melhores assustar a gente, episódios, né? 8 são deles. Tem um filme também dos anos 80 ou 70, não lembro, chama Fantasma, vocês já assistiram? Fantasma. De um senhor alto, tem quase 2 metros de altura, cabelinho branco, e ele dirige um carro funerário, né? E tem umas esferas que ele lança que eles gravavam com um fio de nylon assim. Caraca. Invisível. E eles não tinham dinheiro pra fazer aquele filme. O que o cara fez, o primeiro filme? Ele chamou a família. Então era primo fazendo motorista, era a mãe fazendo, acho que a moça do cemitério, algo assim. E foi bacana. Isso é bem conhecido no meio dos que curtem terror. Sim, é um canadense, se eu não me engano. Não tenho certeza, acho que pode ser. Eu sei que se for uma série, tem uns 4 filmes. Tem, inclusive o 4, ele saiu recentemente, faz uns 3 anos, alguma coisa assim. Por aí. 4 a Vingança, alguma coisa assim, não lembro. Esses subtítulos. E é bem parecido, né, com isso que você estava falando, na era do Romero, ele utilizar o pessoal que fazia maquiagem para atuar também. Bem interessante. Vamos falar vamos chegar dando andamento, passamos do assunto, né? Já passamos. Não, mas eu acho que isso é tudo interessante, porque a gente sabe que a simplicidade daqueles filmes da década de 30 inspiraram todos esses filmes a ser criativos, é como você falou. A criatividade inspirou a criar grandes clássicos. Muita gente não se interessa, né, a conhecer, porque talvez não funcione, igual a gente estava falando, não funciona mais o susto que eles aplicavam antes, não funciona hoje, porque o público está condicionado a aguentar aquilo, né? Aquilo é muito normal para eles. Então hoje eles apelam muito mais para uma coisa mais psicológica, e os sem criatividade apelam mais para o susto fácil. Então é legal o pessoal conhecer esses mais antigos e saber o que realmente já foi criado, né? Não é, o pessoal de hoje em dia não é tão criativo assim, eles estão reciclando. Sim. Que já muitas a exaustão. Pode ser uma mistura de tudo que já saiu, pode sair coisa boa, só que muitas das vezes eles acabam não utilizando devidamente a referência. Sim. E acaba estragando, mantendo estragado, né? Não poderiam ser proibidos de utilizar, tem muito clichê que funciona até hoje. Tipo, filme do zumbi. Tem o clichê do grupo de sobreviventes, pessoas diferentes, unindo os seus pontos fortes. Distintos em prol da sobrevivência do grupo, mas a janela quebrando e saindo uma mão. Mas era basicamente isso. Olha, mas sabe que um filme que eu achei que deu um ânimo, uma nova roupagem para as histórias de zumbi, falando em particular? Invasão? Nem todo mundo gosta. Assim, eu gosto muito do Guerra Mundial Z, cara. Assim, eu adoro. Porque... Boa. O Guerra Mundial Z é legal, mas ele é um reflexo de um filme que teve um pouquinho antes, que chamava Extermínio, do Danny Boyle. Pode crer, eu adoro aquele filme, nossa. Pode continuar, desculpa, eu cortei você só pra... Não, imagina. É que assim, o Extermínio, na mesma linha do Guerra Mundial Z, ele traz aquela coisa dos zumbis mais rápidos, né? Aquela coisa mais quase psicodélico, né? Sim. Mas o Guerra Mundial Z, ele tem uma coisa que eu achei assim de tirar o fôlego, é que os zumbis eles atacam com uma gana tamanha que, puxa vida, eles escala muralha, sabe? Eles fazem montinho, né? Nossa senhora, eles entram. Isso foi usado no Invasão Zumbi, aquele filme coreano. Sim. Pode crer. Sim. Que essa mesma estética, né? E que é extremamente angustiante, né? É aquela coisa assim que parece agoniante, né, cara?
Exato, é sufocante, esse é o termo, sabe? Exatamente. Aquela coisa que vem parece literalmente um tsunami de criaturas, né? Numa velocidade alucinante. Então, que você tem aquela sensação que não dá pra parar pra respirar. Se piscar, morreu, sabe? Sim. Eu acho isso muito bacana. Isso pra mim funciona muito, sabe? Eu achei o Guerra Mundial Z impressionante. Eu achei uma pena que eles cancelaram a continuação. É mesmo, né? Eu gostei muito do Guerra Mundial Z quando eu assisti no cinema, porque ele tinha uma evolução de uma coisa que eu tinha gostado muito, que foi na madrugada dos mortos-vivos, que o Snyder criou, que é esse negócio meio claustrofóbico dos zumbis, sabe? E aí, só que aí o Guerra Mundial Z, ele extrapolou tudo que ele podia, né? Nossa, é um filme muito impressionante, sabe? Eu achei ali, achei uma mudança bacana. E no Invasão Zumbi isso é bem forte, né? Tem a cena do terminal de trem, né? Que eles saem caindo, Nossa. né? Exatamente. É uma avalanche, né? É maravilhosa. Não, Só que assim, impressionante. Vou fazer uma observação. Eu acho que zumbis rápidos, eles funcionam quando se tratam de não mortos, mas infectados, tipo o Extermínio. Isso, Sim. Extermínio. E é o que eu uso também no meu livro, Terra Morta. Sei lá, no Guerra Mundial Z, pra mim, eles estavam mortos de verdade, né? No Madrugada dos Mortos, eles estavam realmente mortos, mas Sim. tem essa questão de não fazer sentido, né? Entendeu? Agora vai ser um pouco chato aqui a parte técnica, né? Que depois da morte começa a decompor, nervos não funcionam, juntos não funcionam. Como que eles correriam? Agora o Extermínio não. O Extermínio eu acho que ele se sobressaiu porque foi algo diferente e que fazia sentido. Não, o Extermínio pra mim é dessa geração nova de filmes, assim. Eu gosto ainda um pouco mais do 2, que não é do Danny Boyle. O 2 também. Mas o 1 foi revolucionário pra mim, sabe? Sim, Aí eu falei, caralho, dá pra ser diferente zumbi, sabe? Você sabia que tem HQ inspirado de Extermínio, né? Nossa, eu não sabia. Tem 2 coleções. Uma tem 4 edições explicando a origem da infecção lá no laboratório com os macacos. Cara, e depois tem outra, que, se eu não me engano, são 28 edições. Nossa, é bem longo. Ele foca na volta da Selena à Inglaterra, né? A Londres. Sim, Londres. Que se passa a história. Sim. Caraca, que da hora. Isso. Ela é levada de volta a Londres com uma equipe de jornalistas e eles querem... Eu não lembro o que eles vão fazer lá exatamente. Eu acho que é buscar uma possível cura, algo assim. E quando eles chegam lá, acontece um acidente, acaba sobrando só ela e mais 2 ou 3, um deles fica cego. E num dos números mais à frente, se não me engano é lá para os 25 ou 26, mostra a parte que tem no Extermínio 2, de quando eles jogam aquela bomba na cidade, né? Ah, que da hora, cara. Mas isso naquela hora da bomba... Dos quadrinhos saiu naquela hora, depois. a Selena... Isso. Ela tá na cidade, a Selena. Tá lá num prédio presa com um cara. Inclusive, na hora do bombardeio, que é gás, né? Ele usa uma camisa, ele urina nela e coloca assim no rosto pra não respirar aquela Como fumaça. filtro. Isso, né? E é muito legal. Procura depois, você vai curtir pra caramba. Mas os quadrinhos, eles saíram todos depois do filme. Como explicação do filme. Não é... São séries separadas. Tem uma série entendi. com 4 explicando a origem e depois tem uma outra, se não me engano é por outra editora. É bem legal, hora. bem legal mesmo. Interessante. Pois é. Um outro filme que foi legal foi aquele espanhol, né? O Hack. Eu tava pensando legal, nele pô. agora. Você tava falando do Extermínio, eu lembrei logo dele. O que eu gosto do Hack é que ele mistura aquela coisa de handcam, né? De câmera na mão e tal, de meio documentário, a visão diferenciada. Footage, como chama? Meio Bruxa de Blair, assim, né? Isso. De found footage com zumbis, né? Ele foi o primeiro filme de zumbis a utilizar esse found Esse footage recurso. Eu não sei se ele foi o primeiro, porque Eu acho que possivelmente. de o zumbis. VHS é da mesma época e Tem aquele da tem bicicleta, né? zumbis Tem envolvidos. um dos filmes do Romero que tem essa pegada, né? Tem o não Diário sei dos se foi Mortos. O Ilha dos Mortos. Acho que é o Diário dos Mortos. É o Diário dos Mortos, isso. Isso. E o Diário dos Mortos veio depois, se eu não me engano. Sim. Depois do quê? Do Hack? Que eu acho que o Diário tava- dos Mortos é de 2007 e o Hack é um pouquinho antes.
Pode crer, tava naquela vibe. Diário dos Mortos 2007, De exatamente. todo filme de E o terror. REC é 2007 REC também. 2007 também. No mesmo, Na mesma época. mesmo ano. É engraçado porque eu sempre falo pras pessoas assim, puta, eu não gosto muito desses filmes com câmera na mão e tudo mais. Eu tenho o meu receio, só que REC é uma exceção. REC Talvez funciona. pra mim, acho que depois de Bruxa de Blair, talvez pra mim só o REC tenha funcionado. Viu? Sim, o Atividade Eu não Paranormal gosto, já eu não funcionou. gosto muito do Cloverfield, do primeiro. Eu não gosto também. Cloverfield? Tem gente que adora, que Eu. ama esse filme. Eu acho Mas eu- interessante, eu não Eu odeio, eu acho que ele é bom até certo ponto, depois ele começa a dar giro nele mesmo, sabe? Assim, Mas eu é acho boa. que o Cloverfield, a tradução no Brasil, eles já queimaram porque no Brasil ele foi lançado assim, Cloverfield Monstro. O monstro. Isso. Ah, Eles mantiveram assim um sigilo absoluto do que ia ser o filme. Eu lembro. Eles tentaram assim, ninguém sabia o que viria, o que ia ser o Cloverfield. Isso. Aí no Brasil eles lançam com esse título. Fala, bom, Já já tá o com o spoiler. título. ó, todo mundo viu, Godzilla. É uma mistura de Bruxa de Blair com Godzilla. E aí foi exatamente isso, né? No final das contas foi exatamente isso. Podia ter sido bem melhor, né? talvez essa quebra de expectativa tenha atrapalhado um pouco também. Um pouco não, muito. Nossa, quebrou o clima, né? Sobre esses filmes da nova geração, digamos assim, o que vocês acham de Eu Sou a Lenda? Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho Eu Sou a Lenda uma obra de arte, cara, sinceramente. Assim, eu não sei o que falar sobre ele. Eu acho que Eu Sou a Lenda, ele é legal, mas ele funciona muito melhor como um drama do que como um filme de zumbi. Sim. Sim, Sim. concordo. São vampiros, né? Pra São mim, não. vampiros, Que eles é como se fosse um misto, né? Então, eu acho que ele é um filme que ele é até interessante, assim, mas ele parece que falta alguma coisa, assim. Não sei se para vocês. É que, pra Eu mim, acho por que exemplo, o o livro Smith é ele melhor. leva o filme todo nas costas. Eu vou ser chato e falar que o livro é melhor, igual todo mundo fala. O livro é melhor, o livro é melhor. Mas Eu não posso nem falar isso porque eu não li o livro. O livro, ele foca muito mais na questão do drama, que é o ponto, acho que, chave e é o que acerta, né, até o filme, do que nessa outra parte de sobrevivência e de susto, de qualquer outra coisa, sabe? De ação. E é isso que o Thiago falou mesmo, assim, são vampiros, mas no livro você tem isso bem determinado, ó, são vampiros, eles se alimentam e blá blá blá. Sim. No filme você não tem muita explicação, as coisas acontecem e tá lá e você não consegue identificar o que tipo de monstro é aquele e as coisas são meio jogadas assim. Eu acho o filme legal, ele é divertido, até porque eu acho que o Will Smith é bom, mas não sei, acho o livro melhor. O livro eu não li, eu acho que eles quiseram aproveitar a onda de que os zumbis estavam na hype, né? Tava todo mundo querendo saber, ter mais produtos de zumbis e acabaram não focando tanto no ponto de que, olha, são vampiros, para deixar mesmo a curiosidade da pessoa levar ela para o cinema, fazer ela alugar o DVD. Então meio que deram uma enganada no público. Quando eu comecei a escrever o meu Terra Morta no blog, em 2008, tinha muita gente que comparava a história a Eu Sou a Lenda. E eu nem tinha assistido. Falava assim, você esperou no Eu Sou a Lenda, não sei o que. Eu falei, eu não sei nem o que você tá falando. Aí depois de anos que eu fui ver o que era e fui assistir. Aí eu falei, nossa gente, não tem nada a ver. Isso aqui tem alguns elementos de filmes de zumbi, só que não é um filme de zumbi. Não tira o mérito dele, né? De ser divertido. Sim. Nossa, eu adoro que, na verdade, ele é um filme que tenta ser um filme de zumbi, né? Sim. Eu acho que eu talvez eu tenha gostado tenha exatamente e aí eu concordo que a parte do drama dele funciona, é o ponto forte, né? E funciona muito bem. É o cara conseguir conduzir, sei lá, eu acho que o Will Smith deve ficar quase 1 hora sozinho no filme, apenas com um cachorro, sabe? E às vezes dialogando com manequim, sabe? Em loja. Eu acho isso muito impressionante. Eu acho essa pegada da solidão dele, né? Do cara que parece que está se aguentando, mas ele tá por um fio, né? Por conta da solidão dele. Eu acho isso muito interessante.
E é muito apocalipse, né? Ele é a cara do apocalipse. Total. É a cara do apocalipse, né? Da pessoa ter que encarar uma vida solitária, né? E como que isso vai afetar a cabeça dela, né? Eu acho uma história que eu particularmente gosto muito, mas eu não li o livro. Dizem que o livro é interessante uma obra como de todos arte, esses livros eles bebem na fonte do Romero, né? Todos esses filmes eles bebem na fonte do Romero, né? É a Verdade. grande inspiração. Tem muitos elementos do que tema. foram criados lá atrás na noite e depois eles foram melhorados depois no Despertar, que é o lance de misturar o lance do apocalipse zumbi com crítica social, com o drama do protagonista, assim, e deixar a crítica social falar de certa maneira, tipo, como que os verdadeiros mortos-vivos são as pessoas, né? Elas que causam o mal da humanidade. Né? Tudo isso que a gente vê aí, a gente tudo viu lá atrás, né? Sim. E o engraçado é que passaram tantos anos e assim, a influência do Romero foi próxima da geração dele e se mantém até hoje, né? A gente conversando até recentemente sobre o Walking Dead, a gente via a referência do Romero. Ah, não. Tem vários zumbis que tem The Walking Dead que são zumbis que tinham na trilogia do Romero, na primeira trilogia. Tipo, o piloto aparece, o piloto que tem Dia dos Mortos aparece lá. Tem acho que a doutora Sarah, que foge de helicóptero no Dia dos Mortos, que ela foge de helicóptero. Cara, não lembro. Acho que sim, exatamente. Foi no Despertar dos Mortos. No Despertar dos Mortos, isso. Aí a doutora foge de helicóptero, né? Uma das poucas que sobrevive. Uhum. E ela foge no filme, é dia 4 de novembro. Na série do The Walking Dead, o Rick, quando ele puta, pode falar spoiler aqui, né? Ah, já tá. Já tá liberado. Quando ele some, as pessoas acham que ele morreu e ele some. Ele foi resgatado de helicóptero e o episódio se passa no dia 4 de novembro, exatamente no mesmo. Nossa, que legal. No mesmo dia que. Qual temporada é isso? Isso é na 9ª temporada. Na 9ª temporada. Tipo, é muito parecido o jeito que eles. Na verdade, é inspiração total. Não tem nem um crossover de leve, né? É uma citação, né? Isso. É porque a doutora Sarah ela vai pra uma ilha misteriosa e o Rick também vai pra um lugar misterioso. Pode ser que seja o mesmo lugar? Será que a ilha misteriosa é a mesma que o pessoal do Madrugada dos Mortos foi? Ó. Caraca. E digo mais. Será que o filme do Rick, que vai contar o que aconteceu com ele, não vai ser dirigido pelo Romero? Será? Pelo fantasma? Poderia se não tivesse morrido, né? Sim, é verdade. Se não tivesse morrido, poderia ser. Manda um beijo pra Leila Lopes. Entenderam a piada? Mas o mais engraçado, o legal que o The Walking Dead mesmo, ela bebe profundamente em todas as referências do Romero, a ponto deles usar enquadramentos, usar cores, usarem roupa de personagem que tinham. Eles pegam um zumbi que tinham na série de filmes do Romero, eles transformam o mesmo zumbi no The Walking Dead, do nada aparece ali, sabe? Pode crer, aquele zumbi que ficou bem conhecido no primeiro episódio, um que tinha um cabelinho mais comprido, assim, que tava de terno dentro de um ônibus, ele, se eu não me engano, ele aparece nos filmes do Romero, não aparece? Parece. É o que tá falando, né? É isso aí. Ele aparece no Despertar, acho. Acho que sim. Tem vários que aparecem, assim, tem de cabeça, assim, dá pra dizer que tem pelo menos uns 5, 6, assim, eu lembro que aparece, assim. Tão legal isso. São bem... Até a marca de sangue na roupa é igual, cara, os caras fazem. Impressionante. Isso que é referência pura, né? Se levar em conta que o mesmo cara que produziu os efeitos especiais do Romero e também ajudava no roteiro, é o mesmo cara que hoje é diretor, produtor executivo de The Walking Dead, fica fácil de imaginar por quê. Exatamente. Aliás, vamos combinar, né? The Walking Dead, assim, eles criaram alguns zumbis, umas coisas que são memoráveis, né? Sim. Não, assim, da bicicleta, teve né? alguns que...
Nossa, que é a Hannah, né? Isso, Hannah. Exatamente. Tem alguns que são realmente muito impressionantes. Aquela menininha loira, né? Logo Isso. na primeira cena do primeiro episódio, né? Nossa. Que marotamente vai lá e pega o ursinho e sai andando com o ursinho na mão, né? Que ninguém explicou isso Essa direito, menina né? loira, Mas essa tudo menina bem. loira aí, ela apareceu na 8ª temporada, de novo, no primeiro episódio da 8ª temporada, como mais velha, assim, numa cena que foi meio que parecida com essa cena, assim, do Rick indo com o Cal buscar gasolina, igual o Rick tá procurando gasolina no Nossa, primeiro pode episódio. crer. Caraca. É exatamente e é a mesma personagem, só que ela tá mais velha. E aí ela fez um zumbi adulto. Que legal. Nossa, dá até um ânimo de voltar a assistir. Vocês falam com gosto, né, de The Walking Cara, Dead. é que The Walking Pois Dead, é. assim, pra mim é o maior fenômeno de zumbi tipo, eu me apaixonei por zumbi, assim, lendo, e depois, quando assisti, eu fiquei, assim, apaixonado, né? E quando ela teve a fase ruim, eu aguentei firme pra chegar até aqui. Mais forte que eu, parei na 5ª. Meu Deus do céu. Não sei. Pra mim, tava arrastando de um jeito. Incrível que na 6ª temporada é uma das melhores temporadas, cara. The Walking Dead. Você sempre fala isso pra mim, Neto. Eu parei na 4ª. E aí ele sempre falava, não, cara, assiste a 5ª e a 6ª são boas. A 6ª é muito boa. E eu fico, A 6ª cara, é muito boa. Peraí, a sexta qual que é? A sexta é do... A 6ª é quando eles estão residentes em Alexandria, o Rick toma conta de Alexandria, e termina com eles encontrando o Negan no meio da floresta. Ah, tá. É boa. Aliás, o último episódio, né? O último episódio da 6ª temporada e o primeiro episódio da 7ª temporada, que é justamente essa cena do Negan, né? Que ele apresenta a Lucille, né? Sim. E a 6ª temporada acaba que ele mostra que ele matou alguém, mas não mostra quem ele matou. Cara, aquilo é espetacular, né? Eu lembro que eu tava com... Não, pois é, eu tava com meu filho assistindo. Chegou num ponto que eu olhei pra cara dele, olhou pra minha cara, sabe? Eu percebi que eu tava com a minha mão suando, sabe? É perturbador. É perturbador. E aí quando eu vi que ia acabar sem revelar quem era a vítima, eu falei, não acredito. Teve que esperar um ano pra saber. Vamos ter que esperar só a volta da temporada pra saber quem foi. Aquilo Foram foi um dos maiores 7 longos meses, assim, que eu falei, caralho. Não, foi um dos maiores fenômenos da TV na atualidade, sinceramente. Sim. Não, eu lembro na época que falaram que teve gente que infartou, literalmente. Pessoas que infartaram assistindo. Você tá louco. De tamanha atenção. Meu Deus. Esse episódio aí de The Walking Dead, ele só foi perder o trono de episódio mais assistido da TV a cabo dos Estados Unidos agora para a última temporada de Game of Thrones. Acho que foram 17 milhões de pessoas assistindo de uma vez só nos Estados Unidos. Nossa. Todo mundo queria saber quem o Negan matou. Praticamente os Estados Unidos inteiro, né? Nossa, é verdade. Se contar que muita gente assiste pirata, então aí... Nossa, foi muito incalculável, maior. né? Pode. É impressionante, barreiras. Pode falar o que quiser, pode criticar, mas Não, eu acho que todas as críticas... simplesmente impressionante. Tem que reconhecer. The Walking Dead tem muitas críticas em relação a The Walking Dead que são muito válidas. Principalmente aquilo que a gente conversa do efeito, que a gente conversou um pouco antes do efeito onda, e nem sempre os episódios são todos lá em cima. Tem episódio 10, nada tem um episódio 6. Verdade. Sei lá, eu acho que... eu não sei se estava falando durante o podcast ou foi antes da gente começar a gravar. Mas eu acompanho The Walking Dead desde antes de ele ser traduzido oficialmente para vender HQs aqui no Brasil. E antes de a gente sonhar em ter The Walking Dead como uma série. Eu acompanhava as HQs traduzidas clandestinamente numa comunidade do Orkut. Então tinha tópicos de discussão lá, era bem legal. E a gente sempre falava que, nossa, aqui no Brasil nunca que eles vão exibir uma série assim, ou lá fora mesmo não vão produzir, porque ela é muito pesada. Aí anos depois que acontece, The Walking Dead. Teve várias mudanças e tudo. Eu acho que eu sou muito da turma mais velha que acompanha os quadrinhos e queria aquela fidelidade, sabe? Eu entendo que tem a adaptação e tudo, mas talvez, no meu caso, não tenho certeza, mas talvez eu tenha desanimado na 5ª, não somente pelo fato de, pra mim,
ela ser essa onda, primeiro episódio e o último, antes do hiatus, ser muito bom, e nesse meio tempo ela ser muito arrastada. Eles pegavam muito pesado na parte do drama. É bacana isso, mas me dava sono. Chegou uma hora... Você parou na quinta temporada, né? Isso, eu parei na quinta, no episódio que o Rick, acho que ele mata aquele cara, né? Pode falar aqui? Não, acho melhor não, né? Mas... não, pode falar. Mata o Phil, né? Esse personagem é muito merda. Então, ele mata o Phil e o Morgan chega em Alexandria. E parado no portão vê o Rick matando o cara. Foi aquela cena, a última que eu vi. Depois eu acabei desanimando. O bom é que eu viciei minha mãe e minha avó nisso, né? Porque elas vivem me mandando mensagem, que a gente mora em cidades diferentes, mandando mensagem pra saber se já saiu episódio novo, como que elas vão assistir. Minha avó tá doida lá. O bom é que... Engraçado que essa temporada aí é uma temporada que ela começa excelente, que foi quando a Carol vai salvar o pessoal lá no como chama? Na base dos canibais, né? A Carol chega com as armas, aí o Rick... Terminus. É aquela que tem os baús de caminhão onde fica as pessoas, né? Isso, os containers. Eles estão presos nos containers internos. Nossa, é verdade, os Terminus. Cara, tem um episódio, acho que o episódio 3 dessa temporada... Não, o episódio 4 dessa temporada é quando o Rick mata o cara na machadada. Pô, isso aí foi mó tenso também. Ninguém esperava, meu. Nossa, esse episódio foi muito bom, porque na quarta temporada ele tinha prometido que ia matar o cara daquele jeito. É, verdade. Exatamente isso. Nem lembro dessa cena. Muito tempo. Acho que eu vou rever, gente. Tô me animando. Se você conversar com o Neto mais um pouquinho, você já chega na 10ª temporada esse fim de semana. Já compra os DVDs. Eu entendi que na segunda parte da quinta temporada é quando tem aquele lance deles irem buscar a Beth, né? Que a Beth foi sequestrada pela policial lá do hospital de Atlanta. Ah, pode crer. Nossa. E essa parte é arrastadaça mesmo. É muito arrastada. É tipo um dos piores plots, assim, de The Walking Dead, assim, apesar de eu gostar muito do personagem da Beth. Nossa, pois é, arrasta, chega no final, quando vai ser salvo, acontece aquilo, que raiva. É verdade que eu parei de assistir pela raiva, não foi pelo arrasto, não. Tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa, porque eu falei, cara, a quinta não é tão ruim assim. Foi isso mesmo. É que eu acho que eu não tava acostumado com aquela pegada de você se apaixonar pelos personagens, de repente, cadê? Morreu. É que todo mundo gostava muito da Beth, né? Sim, ela parecia que, caralho, agora vai. A gente queria proteger ela. Sim. Sabe, ela passa aquela coisa de indefesa e tal, embora não fosse, mas na hora que chega aquela parte, falei, desisto. Aí eu joguei tudo fora, não assisti mais. E o Daryl, ele tinha sido um pouco abandonado na quarta temporada, né? E aí quando você fala, caralho, o Daryl vai virar o protetor da Beth, agora vai. Verdade, foi exatamente o que eu esperei. Mas isso daí é um recurso que a gente que gosta de criar história de terror, a gente usa muito, tá? Você mata seus personagens, eu não mato, não. Mas cara, Me apego. A gente vai lá e faz o cara se apegar, faz o cara, nossa, esse personagem é tão legal, né? Aí você mata ele da forma mais cruel, violenta e sanguinária possível pra todo mundo ficar... Você sente prazer nisso? Cara, não, eu sinto... Eu sinto Glenn. um prazer absurdo. Eu não consigo, eu faço o leitor se apaixonar e eu acabo me apaixonando também porque eu coragem de matar. Cara, Mas sabe que eu vivo falando a mesma coisa, sabe? Que as pessoas se perguntam, né? Por quê? Fala, pô, é por diversão? Claro que eu me divirto, eu acho o máximo, né? Mas não é só isso. Eu sempre falo que o leitor, essa é a pior coisa que tem para um escritor, é um sentimento, uma reação chamada indiferença. Sabe? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Eu prefiro 1000 vezes o leitor me odiando, falando, puta que ódio, que raiva que o cara fez isso, do que o leitor falando, a história é legal, bacana, meio parada, sabe? Assim, mas não morre ninguém. Mas é ok, sabe? Você vai ficar marcado pelo ódio. Você fica. Você prefere ser marcado por qualquer tipo de sentimento do que pela mediocridade, né? É verdade. Exato. Muito bom, cara. Gente, assim, o que eu sinto na morte, pelo menos, da Beth, por exemplo, é que foi uma morte pra chocar o público.
Realmente foi isso pra mim, não sei pra vocês. Eu não deixo todos os meus personagens vivos até o final. Eu mato também. Só que eu não mato com esse intuito, sabe? Só de chocar. Eu sempre coloco assim, a morte dele vai trazer algo pra história. Vai trazer uma Vai explicação. ser relevante. Isso. Não que o Rodrigo não faça isso. Já li todos e é incrível as Crônicas dos Mortos. Mas eu tenho essa dó de matar por matar, sabe? Colocar uma horda chegando, invadindo e matando assim a torta direita. Eu sempre escolho quem vai morrer de acordo com o que a morte dele vai trazer para o desenrolar da trama, porque tem que conseguir o passo, entendeu? E você tem que utilizar aquilo para fazer a história seguindo adiante e ter uma importância na trama. Mas o que eu sentia na morte da Andrea, por exemplo, na morte da Beth, foi isso, que eles mataram só pra chocar. Isso acabou me Talvez emputecendo na morte da Andrea, eu acho que foi pra chocar, mas talvez na morte da Beth, as pessoas precisavam que ela morresse pra crescer. Tipo, a própria Maggie, que ela tinha acabado de perder o Herschel, ela precisava crescer. O Glenn, o Daryl, cresceu bastante depois da morte da Beth, ele virou outra pessoa. Mas isso é um recurso bacana mesmo, sabe? Transformar os personagens, né, a partir da morte de um outro personagem. Isso é uma coisa que funciona muito bem. Porque a Maggie até então era só tipo uma irmã da Beth que era apaixonada pelo Glenn, era a mulher do Glenn. E que fazia umas coisinhas legais, tudo. E daí pra frente, ela virou um puta do mulherão da porra, a ponto dela ser na 7ª temporada tão importante quanto o Rick na trama. Sim. Ela era viúva, cara. Ela era uma das inimigas mais fortes do Negan, sabe? Ela era viúva? Quer dizer que o Glenn morreu? Obrigado pelo spoiler. Infelizmente, eu falei que vocês falaram que podia soltar spoiler. Esse foi o spoiler mais manjado, né? Porque todo mundo falava, como na HQ o Glenn morre, né? E é um dos pontos de virada da HQ, né? Eu não sou um profundo conhecedor, mas eu sempre soube disso, né? Que ali começa uma fase bem mais violenta, né? Bem mais visceral, né? E aí todo mundo ficou, né? Quem será que morreu? Quem será que morreu? Aí falou, foi o Glenn. Exatamente como na HQ. Exatamente como na HQ. Foi um pouquinho diferente da HQ, mas foi o Glenn. Que mataram uma pessoa a mais. Eles mataram, na verdade, o primeiro golpe foi no Abraham. No Abraham, exatamente. Aí você pensava, caralho, o Abraham morreu, não foi o Glenn, que da hora, só que né? Não. Que da hora não, que da hora que não foi o Glenn, né? E aí, quando você menos percebe, ele vai lá, o Daryl faz aquela cagada, o Daryl adora uma cagada, e aí ele pega e mata o Glenn. Aí eu falei, caralho, não é possível. Nossa. Eu achei que o Glenn ia passar dessa, velho. Já desanimei de novo de assistir. Não, mas o detalhe que eles... Assim, é interessante, né? Você vê, ali eles poderiam ter ido pela linha de tentar não chocar, porque na HQ, nessa cena, o cara dá um close na cabeça do Glenn, destruída, despedaçada, com os olhos deles saltados. Que saltaram pra fora do crânio, né? Sim. E na série eu falei, bom, seja lá o que for que eles vão fazer, eu acho que eles não vão ter o culhão, né? De fazer isso, né? Fizeram exatamente. Igualzinho, cara. Igualzinho. Igualzinho, cara. Eu falei, caralho. Eu fiquei, tipo, com o estômago embrulhado até, cara. E aí eu falei, que da hora, tô com o estômago embrulhado. Foi gráfico mesmo, igual na HQ? Conseguiram. Foi pior que na HQ, acho, cara. Sim. Porque na HQ não dá pra sentir a víscera do Glenn escorrendo no rosto. Nossa. Exatamente, sabe? Do corpo estrebuchando com os olhos no meio dos pedaços de crânio, sabe? Credo, que delícia. Cara, aí você fala, porra, mas é muito cruel, mas olha, quem olha pra isso fala, nossa, mas foi um puto episódio, hein? Nossa, negócio doloroso, horrível, sinistro, que o cara matar o personagem com esse nível de crueldade, e todo mundo fala... Aquele episódio que puto episódio ganhou legal. Todo mundo, cara. Com certeza. Jeff D. Morgan foi... explodiu assim, cara. Até faz sentido. Vocês falando dessa forma, até faz sentido essas mortes pra mim agora. Talvez na época era mais novinho, não fazia... Mas, Thiago, não dá... Olha só, eu geralmente reviso os textos do Neto dos episódios quando ele faz o review. Então eu não assisto, mas eu acabo lendo os textos dele. Sim. Pra revisar.
eu tenho vontade de assistir The Walking Dead por causa dos textos dele, porque ele vende a série de uma maneira Com certeza. que eu penso, caraca, como é que essa série não tem grandes Se não fosse o prêmios, Neto, eu como já essa tinha série não é desistido. badalada. Certeza, meu, que eu já tinha desistido dessa série se não fosse ele. Gente, eu vou voltar a assistir, vai. Mas quando é pra falar mal, eu falo também, gente. Mas, Verdade, mas falo mal fala. falando bem. Não, esse episódio foi um lixo, mas veja bem, essa referência à terceira temporada. É exatamente assim. Ai, caramba. Bom, vamos mudar um pouquinho de universo Walking Dead. Eu acho que tem um outro universo que vale ser citado, Até que sei, é o de Resident Evil. sabia. Tem... Fala dos videogames, né? Então, Sim, é por favor. melhor falar dos videogames, porque se for falar dos filmes vai dar treta. Vai dar treta porque o negócio é ruim. Não vai dar tanto, porque assim, eu fiz uma maratona. Quando saiu o último do Resident Evil, o filme? Tem 2017? uns 2 anos. Faz 2 anos, 2017, né? Antes de. Foi naquele ano mesmo, eu fiz maratona com um colega meu que ele não conhecia. E, nossa, ele adorou. E eu, assim, eu consegui ver com outros olhos, assistindo os filmes em sequência. Assim, não tem nem comparação com jogos, né? Pelo amor de Deus. Uhum. Mas foi divertido. Eu esqueci o nome Resident Evil e curti como um filme de ação, de aventura. Eu Pois acho é. que vendo ele de forma paralela dos jogos, eu acho que ele até funciona. Sim. Mas. E é curioso, comparar, porque assim, não dá. eu sou muito fã dos jogos e a minha primeira visão dos filmes era sempre que era terrível, algo horroroso, asqueroso. Aham. Só que a partir do quarto filme, né, que foram 6, a partir do quarto filme eu já tava tão desconexo que aquilo era Resident Evil de alguma maneira, que eu comecei a curtir. Sim. Mudou Então a perspectiva, né? Exatamente, mudou É completamente. melhor. Não é ruim não, gente. Assim, ele era se comparado aos jogos, mas o filme em si, como entretenimento, pra mim ele funcionava. Sim. Eu acho Eu que é acho justamente que o que vocês O falaram. segundo e o terceiro eu ainda continuo não gostando. O segundo Mas é o que eu mais gosto, né? O segundo é o que eu mais Sério? gosto, porque Apocalipse? isso é porque ele é o mais próximo do jogo pra mim. Então, ele é o mais próximo do jogo, só que ele é tão próximo do jogo que pra mim ele não funciona como filme. Olha como é que pode. Ele destoa da proposta dos filmes, né? Isso. O diferente do que acontece com o primeiro, né? Com o primeiro ele é mais cinematográfico. Sim. Sim. E apesar dele se afastar um pouquinho da pegada do game, assim, em alguns pontos, mas ele tem uma pegada. Eu acho ele que é pra mim o que funciona melhor como filme é o primeiro. É uma pegada Sim, mais sombria, Apesar né? de. Com certeza. E o primeiro, e é legal o quanto o primeiro funciona, porque ele pegou a premissa do jogo, que é a questão da Umbrella, da mansão Sim. lá, dos laboratórios. Ele pegou toda a premissa básica do jogo e fez um filme bom. E acho que se tivesse seguido aquele caminho ali, poderia funcionar. Mas aí o segundo eles falaram, não, vamos aproximar ainda mais dos jogos. Só Dos que aí ele não jogos funciona, recentes, pra né? mim ele não funciona muito como filme. Aí o terceiro, pra mim, não dá. E aí o quarto em diante eu começo O a terceiro curtir é como difícil filme mesmo. de ação, assim, horror e tal. Pra mim Sim. funciona. O último eu gostei bastante. O último é legal. O Demais. 4, 5 e 6 são muito legais. Sim. Só Não fala que- um negócio desse, cara, porque o último que eu assisti foi o 3, caralho. Aí, ó. Olha o sentimento reverso do Ó. Walking Dead agora. Agora é minha vez. Vingança. Eu sou muito- Bom, sou- eu gosto muito particularmente, aquela cena final do 1, pra mim, é a melhor cena, cara. De todas. Dela- né? Na cidade, Nossa, ela é muito meu boa. Deus. Pois é, nossa, porque quando ela acorda, que ela sai do hospital, essa cena, ela lembra até um pouco The Walking Dead, né? O despertar Sim, do também. Rick, né? Sim. E quando ela sai da cidade, e aquela cena que ele vai abrindo a câmera, né? Vai abrindo a imagem da câmera, se Isso, afastando, isso. né? Uhum. E você vai ver a cidade completamente destruída, devastada, vazia, Nossa, eu né? esperei muito Uhum. tempo pra ver o segundo, imaginando mil coisas. Mil e quando veio- coisas. Nossa, dava pra ter feito muita coisa diferente e seguido nessa Com linha. certeza. Foi. E é legal porque essa cena, ela é justamente uma puta referência ao início do segundo jogo e do terceiro jogo, né? Que começa justamente assim, um personagem isolado na cidade, Isso. e aí uma câmera fechada, e aí assim que você dá uns 2 passos, que você muda a câmera, ele vai pra um plano aberto, e aí você vê, tipo, a cidade em chamas, os carros destruídos e tal.
É bem Você começa a feito pra entender o que é que o personagem está sentindo naquele momento, né? Isso caramba. é. Exatamente. Acho que eu esperava algo mais próximo de The Walking Dead, né, sabe? Quando eu vi aquela cena e esperei acho que 1 ou 2 anos, né, pra sair o segundo, eu esperava algo com uma pegada mais clássica em cima dos zumbis. Aquele clima que tinha nos primeiros jogos, realmente. Aí lança o segundo, o terceiro, me decepcionei, mas depois eu falei, quer saber, foda-se. Esquece Resident Evil e curte, aí eu consegui curtir. É isso, você acaba descolando que a franquia dos jogos dos filmes e funciona bem. Sim, sim. O que vocês sentem que mais falta? Porque assim, a parte de ação acho que ele funciona, né? Mas Até acho que a sobra, né? história por fora, É a porque o que questão de acontece, Umbrella, assim, que falta, é, né? não só a Umbrella em si, é que os jogos, ele é um jogo de terror com base em ficção científica. Sim. E, ponto, assim, o principal dos jogos nunca é em si o zumbi ou o monstro, apesar do terceiro ter o foco muito grande no Nemesis. O foco é sempre, tipo, o quanto aquela empresa, mega corporação, filha da puta, destruiu a cidade e tá destruindo o mundo. Sim. E o filme falta isso, sabe? Demais. Falta realmente desenvolvimento de personagem. Falta uma linearidade no roteiro que faça sentido. Também. Faltam explicações, porque de um filme para outro muda muita coisa e você fala, nossa, o que aconteceu? E você sabe que não vai ter uma resposta, então você vai lá, sabe, comer pipoca e curtir. É isso. Então, falta muita coisa para ser bom realmente, né? Ser um clássico, conquistar o seu espaço de filme de qualidade, né? Falta tudo isso. Falta muito. Tem boatos de que acho que a Netflix vai produzir uma série baseada em Resident Evil. Só que mais focada na parte dos laboratórios, né? Isso. A ideia é que, assim, a Constantin Filmes, que é a produtora que detém os direitos de Resident Evil, ela tem trabalhado bastante com a Netflix. E, aparentemente, a Netflix encomendou um projeto de Resident Evil. Os rumores já falam de mais coisas, mas, assim, o certo mesmo é que existe, sim, esse projeto, ele tá em desenvolvimento, mas não se sabe se vai dar certo ou não, se vai pra frente, se vai ter sinal verde para poder gravar e tudo mais. E a ideia é ser focado nessa parte mais de investigação, de thriller mesmo. Eu acho legal essa pegada diferente, porque eu sou muito fã. Eu sou nostálgico quando se trata de Resident Evil, só que eu não me sinto tão atacado, tão ofendido com a mudança que eles levaram pra série de jogos. Que reclamam muito, que deixaram o terror de lado e focaram na ação. Eu não consigo desgostar, sabe? Não, eu gosto de todos. Eu acho até que é porque as pessoas focaram tanto naquela coisa de zumbi, e elas nunca entenderam que Resident Evil é sobre risco biológico, é sobre sobre a Umbrella, né? É sobre a Umbrella. Sim. Tanto que eles inventaram, tem monstro de todo tipo, de todos os formatos, né? Tem várias coisas bizarras. O Nemesis sempre vai ser meu favorito. Qual? O Nemesis. Nemesis. Tá. Sim. Eu comprei meu primeiro PlayStation 1 por causa do Nemesis. Eu tinha uma revista que era game e tinha um detonado do Resident 3. Eu não tinha videogame na época, tinha grana. Aí o que eu fazia? Eu ficava lendo detonado todo dia. Aquele detonado do Resident 3 também. Aí meu sonho era jogar o jogo porque eu já sabia ele do começo ao fim sem ter jogado. Aí consegui pegar um PlayStation 1 por R$100 numa loja lá que não funcionando direito, tinha que dar um monte de porrada nele pra conseguir funcionar. E. Era aqueles que você tinha que botar de cabeça pra baixo pra poder ler o disco. Nossa, o meu tinha que dançar tango com ele, né? Só colocar a cabeça pra baixo. Ele tinha problema do leitor, né, mano? Nossa, era muito ruim. Eu xingava muito, mas quando funcionava era o auge pra mim. E foi aí que eu conheci o Resident Evil. Na verdade, assim, eu conheci Resident Evil através do Resident Evil 2. Sabe essas locadoras que você pagava R$1 pra jogar 1 hora? Sim. Não sei se aqui tinha isso, era do interior. Sim, E tinha. eu vi, acho que um amigo do meu irmão jogando. Eu lembro até hoje, eu morava do lado, né, dessa locadora. Tava lá assistindo o cara jogar. Aí, de repente, apareceu aquela cena do Licker. Meu Deus do céu, eu lembro até hoje, eu corri. Eu corri pra minha casa, não sei quantos anos eu tinha. Mas eu corri pra minha casa morrendo de medo. Aí eu fui atrás de saber mais da série e tal, descobri a revista, comprei, decorei o detonado e só depois comprei o videogame pra jogar. A minha Interessante que eu interação com sempre Resident Evil é justamente essa também.
não necessariamente uma locadora, mas eu tinha um primo que tinha um PlayStation 1 e tava jogando Resident 2. E a cena mais icônica que vem na minha cabeça é justamente a do Licker no teto. Do Licker, nossa, Que o personagem vem andando num corredor apertado e ele vê aquela poça de sangue. Aí ele olha pro céu e tem um Licker caindo, né? Uhum. Essa cena, tipo, até hoje eu tenho ela muito fresca na minha cabeça. Sim. Meio um mini infarto que você tem, né? Eu sempre converso com o pessoal que Ele Resident cai. Evil 2 foi o único jogo que eu comecei e zerei. Eu não sou da parte de games aqui. O Bruno e o Rafa eles destroem nos games. Eu sou da parte mais de assistir as coisas. Mas eu realmente emprestei na época foi o PlayStation 2, não foi nem o PlayStation 1. Meu colega tinha e joguei o Resident Evil. E, meu, que fantástico. O 2 é fantástico, assim, espetacular, cara. A cena do Licker caindo, ela é icônica. Faz você lembrar mais da série do que qualquer outra cena do primeiro. Né? Sim. Depois veio o Nemesis e o território dele, mas até ali o Licker pra mim. O Resident Evil é legal porque é aquele jogo que, tipo, se você tá jogando e chega uma pessoa do seu lado só pra assistir, ela vai achar muito foda, porque ela vai ficar acompanhando a história, vai falar, caraca, joga mais, chega até lá, não sei o que, quero ver o que vai acontecer. Pode muito engraçado isso. Depois, mais pra frente, eu joguei o outro de zumbi, daquele Left 4 Dead. Left 4 Dead. Sim. Que ele tem uma lance de história também bem legal. Sim, também. E é engraçado que ambos os jogos, tanto o Left 4 Dead quanto o Resident Evil, são muito inspirados nos filmes do Romero. O Resident Evil, então, quando o Shinji Mikami estava desenvolvendo o Resident Evil, ele assistia assim, todos os filmes do Romero em série, assim, em sequência, para poder gravar os takes, para poder fazer passar aquela linguagem cinematográfica que o Romero fazia para os jogos. Eu acho que é isso que prende até a pessoa que não tá jogando, mas tá assistindo Resident Evil a ficar lá e se divertir. Sim, inclusive o Romero, ele escreveu o primeiro roteiro pro filme do Resident Evil. Exatamente. Eu cheguei a ler esse a roteiro. Sony não quis, cara. Mano, meu Deus. Pois ele ia ser focado no Chris Nagil, se eu não me engano. Era no Chris, ele era focado no Chris e ele já tinha ligações com os próximos jogos da série. Né? Ele queria criar realmente uma franquia de filmes. Teria sido interessante, né, ver o filme através da visão dele. Mas eu ouvi boatos de que eles estavam pensando em fazer remakes de Resident Evil. Não remake, mas começar de novo. Um reboot. Isso, um reboot. Mas nos filmes ou no... Nos filmes. Nos filmes. Eu também tinha ouvido falar isso. Tô até pesquisando aqui, não tô achando. Eu acho que seria mais interessante seguir a linha de série, que é o que tá sendo Pode crer. mais especulado até agora. Eu acho que é o que mais rende. Pode crer. Acho que seria bacana porque dá tempo de desenvolver os personagens e você se importar com eles, você se identificar. O filme ele é muito corrido, né? Assim. Filme vai ter um buraco lá, não vai ter jeito. Sim. Apesar de que esse rumor do filme, quem tava cotado pra produzir era o James Wan, né? Ah, é verdade. Pode crer, verdade. Então dá até uma pontinha de esperança de ver algo legal. Mas eu E acho que o James formato Wan de we série trust. funciona melhor mesmo. Sim. James Wan, qualquer coisa que ele põe a mão. O cara conseguiu fazer um Velozes e Furiosos bom, velho. Aí você tá falando. Ele faz mortos-vivos levantarem. Ele que dirigiu a Maldição da Chorona também, não foi, né? Não. Então, não, eu acho que não. Porque ela tem ligação com o universo da Invocação do Mal. Então, é do mesmo universo de Invocação do Mal, mas eu acho que não é dele, deixa eu confirmar. Ele é só produtor executivo. Ele só produtor. liberou lá assim, ó, faz pode parte crer. do universo. Verdade. A Maldição da Chorona não é do Scott Derrickson? É do Não lembro quem que é Michael o diretor. Chaves. Michael Chaves, de verdade. Que é o mexicano lá, né? Que é bem ruizinho também. Esse é fraco. Tem muitas falhas esse filme. Mas ele dirigiu Invocação do Mal. Aliás, vai dirigir Invocação do Mal 3. Jesus. O Michael Chaves? Tá aqui. Não faça isso, pelo amor de Deus. Deus me livre. A única coisa que salva naquela franquia são os filmes. Porque Annabelle 3, pelo amor de Deus. Melhor esquecer. Nossa, O Derrickson ele trabalhou com Emily Rose e Livrar-nos do Mal. São dois verdade. Nossa. Livrar-nos do Mal. É incrível, né? Livrar-nos do Mal é incrível. Já vi umas 3 vezes muito aquele bom. filme. Muito. Cara, esse filme aí eu vi no cinema, cara. Eu sei do filme, caralho. Faz tempo que eu não vi um filme de terror tão bom. É muito foda, muito foda. É muito bom.
Mas em relação aos jogos, voltar lá. Voltando. É, Então, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de jogar já o remake? Sim, sim. eu podia jogar. Eu joguei, comprei no lançamento. Eu fiz Nossa. pré-venda desse É incrível, né? pré-compra desse jogo. É incrível. Ele me passa a mesma sensação que o jogo lá de 98 me passava. Sim, sem aquela demora de abrir, né? É. Mas de resto ele tem tudo. Ele traz a atmosfera, a história, a identificação com os personagens, tem tudo. E tem os gráficos atuais, né? Nossa, pra mim é um dos melhores jogos. Sim. Eu É pirei muito quando bom eu joguei. mesmo. O legal do Resident Evil é que ele funciona quase atemporal, né? Porque Sim. na década de 90, pra mim, um dos principais fatores que moveu essa mania de zumbis pros anos 2000 foi Resident Evil no fim dos anos 90. Não. Eu não sei se vocês Sim, concordam comigo. Sim, Eu sim, concordo. concordo, Acho mais- concordo. Como é? Desculpa, falhou aqui. É que a mania dos zumbis que veio nos anos 2000, muito se partiu do que Resident Evil fez pra cultura pop nos anos 90. Tá. Você fala dos jogos, né? Porque, Isso, é dos porque jogos. os anos 90, tipo, e no geral, eu acho que no geral, na cultura total, porque os anos 90 foi um ano fraco pra zumbis, sabe? Foi uma década meio morta, assim, digamos assim. Sacou? Entendeu, né? É porque, não sei se é por causa daquele cansaço dos filmes mais trash, os slashers do final dos anos 80, Sim. a gente vê que toda a produção que tentava ser feita nos anos 90 era muito fraca, ou parecia que era um filme tentando ser uma paródia do... É. Uma coisa muito teen, né? Exatamente. Sempre alguma coisa apostando Era bem comercial, era pra vender mesmo, né? para vender, exatamente. Apostando em Pra venda mesmo, em Isso, filme de verão. eles caprichavam muito na ideia inicial, entregavam aquilo, vendiam a ideia pro público, e depois eles começavam a tacar um monte de porcaria em cima. E o povo ia consumindo. Acho que até por causa do sucesso de filmes como Pânico Pânico. e Sim. Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Pode crer. que são filmes que têm essa pegada adolescente, terror, assim. Eles tentaram, comercialzão, eles tentaram, acho que, agregar isso nos filmes e não saiu nada muito bom, né? Eu acho que a guinada mesmo foi quando saiu o Extermínio, pra mim, que foi, vamos repensar, vamos fazer diferente, então, não tá dando certo, vamos pensar fora da caixa. Que aí depois veio Extermínio, veio em 2004 veio A Madrugada dos Mortos, do Snyder, depois foi vindo filmes novos. Foi do vindo uma Romero, leva muito atrás bom. da outra. E uma aí, leva mas um olha pouco só, diferente. o Extermínio ele já começa em 2004. E... O Extermínio acho que 2002, acho. É Extermínio 2002? 2002, exatamente. Então, 2002, olha que curioso. E você tem a década de 90 quase toda apagada, e aí você tem... 96 eu não vou contar o primeiro jogo, mas Resident Evil 2 em 98 ele começa a virar o jogo. Sim. Pro mundo de zumbis. Sim, Na eu prática, acho que não nada aí. o universo dos zumbis, ele, se vocês forem analisar friamente, ele é uma das coisas mais estáveis, né, na cultura de terror, né? Porque ele tem fases, ele dá uma sumida, volta com força novamente, né? É uma coisa que ele, de fato, ele nunca morre. Ele apenas se esconde nas sombras, às vezes, durante um tempo, né? Nos anos 2000 dá um boom, né? Madrugada dos Mortos e Extermínio realmente redefine, né? Todo o gênero, né? Entre os dois ainda começaram a ser produzidos as HQs de The Walking Dead, acho que em 2003, pelo Kirkman. E o Kirkman também produzia para Marvel o Marvel Zumbis também. Que, tipo assim, o Kirkman que produzia Marvel Zumbis? Que da hora, não sabia. Foi ele que criou o Marvel Zumbis. Acho que os primeiros Marvel Zumbi 1 e 2 foi ele, o 3 já não foi ele, mas acho que foi ele. A primeira leva de 12 histórias foi ele. Falando um pouco sobre os dias atuais, já passando do universo Resident Evil, mas enfim, partindo para os dias atuais, que a gente falou de universo Walking Dead, universo Resident Evil, a gente quer saber um pouquinho agora sobre os nossos convidados. Vamos começar pelo Rodrigo. Rodrigo, conta um pouquinho pra gente sobre as Crônicas dos Mortos, como é que foi as principais referências, como surgiu essa ideia para a criação dessa saga. Bom, na prática,
que as pessoas me perguntam, né? Fala, por que você decidiu escrever um livro sobre zumbis, né? E aí eu falo que eu conto sempre a mesma história, né? Que eu falo, gente, eu não escolhi, eu fui escolhido, porque eu sempre gostei muito de ler, li mais de 1.500 livros ao longo da minha vida, né? E sempre tive sempre tive aquela vontade de escrever um dia. Até tentei escrever um livro lá quando eu tinha meus 20 e poucos anos, que faz mais ou menos um século agora, aproximadamente, né? E não tinha dado certo. Quando eu assisti o filme Madrugada dos Mortos, né, o remake do Despertar dos Mortos, Sim. pela 7ª vez, mais ou menos, que eu já tinha assistido o filme várias e várias e várias vezes, não era nenhuma novidade mais, sabe? E lá pelas tantas eu assisti o filme e tive um pesadelo. Tive um pesadelo tão Caraca. realista, tão absurdo, que eu fiquei vários dias sem conseguir parar de pensar no pesadelo. Que era, digamos assim, no meu sonho eu estava meio que reinventando, né, mudando os rumos do filme Madrugada dos Mortos. Uhum. E eu gostei tanto da história que eu vi, que eu enxerguei no meu sonho, eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando, elucubrando, e aí comecei a evoluir a história, né? Aí um Sim. belo dia eu estava lendo uma entrevista com um dos meus autores favoritos, né, que é o André Bianco, esse já especializado em literatura de vampiros, né? Uhum. E ele falava o seguinte, se você tá com uma ideia na cabeça que você não consegue tirar ela de jeito nenhum, vá pro computador, pra máquina, pro caderno, não sei onde, e escreva, porque você é um escritor e ainda não se deu conta. E aí foi onde quando me deu o estalo, eu falei, cara, é isso, eu vou pegar essa história que eu não consigo tirar da cabeça e vou botar ela no papel. E foi onde nasceu o meu primeiro livro, que foi o Vale dos Mortos. Sim. Só que assim, entre o pesadelo e eu começar a escrever, demorou 1 ano. Eu tava sem tempo, tava sem cabeça, tava tudo muito complicado. E ao longo desse 1 ano, eu pensei e pensei e pensei, foi muito além do sonho que eu tinha tido, né? Então, quando eu fui escrever, eu já fui escrever partindo da premissa que seriam pelo menos 3 livros. Ô, louco. E lá para as tantas, eu já vi que teriam que ser 4, depois eu vi que teriam que ser 5, depois aí eu me dei conta que teriam que ser 6, e o 6º livro ficou tão grande que o meu editor quebrou ele no meio e viraram 7. Então, Legal. resumidamente foi isso. E aí deu no que deu, né? É a maior saga de literatura zumbi de toda a América Latina e, pelo que me consta, uma das maiores do mundo, inclusive, sabe? Com 7 livros. Olha, ele é rico, esfrega na cara. Quem me dera, quem me dera, sinceramente. Fala, antes fosse, né? Se tivesse sido revertido em dinheiro tudo isso. Nossa senhora, eu teria ficado feliz demais. O pessoal fala, você é rico. Eu sou rico em saúde. Tá ótimo. O mais importante de tudo é ter criado essa relevância no cenário nacional e internacional. Verdade. A partir disso, tudo é consequência. Não, é verdade. Tanto que agora, falando do cenário internacional, agora a gente tá dando o próximo passo, né? O meu primeiro livro tá sendo lançado esse mês na Colômbia. Agora. Olha só, que da hora. Olha só, E depois vai estar chegando pro México, pro Chile, pro Panamá, pro Equador. Vão ser uns 6, 7 países ao todo que o livro vai estar sendo publicado. Daqui a pouco a gente vai estar vendo a série da Netflix das Crônicas dos Mortos. Deus te ouça, cara. Vai ser o concorrente direto de The Walking Dead. O sucessor de The Walking Dead. Vai ser anunciado assim. Eu vou poder fazer os reviews. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Correndo atrás a gente está, né? O tempo todo, mas não é brincadeira, não. O importante é esse universo ter sido criado e agora trabalhar em cima dele, né? É isso que é bacana. Como eu sou, acho que a única pessoa desse cast aqui, não sei, acho que o Thiago leu também os livros do Rodrigo. Li todos. Eu acho o que eu acho mais divertido nos seus livros, é divertido mesmo, é como você consegue dar uma narrativa cinematográfica pro texto. O texto é cinematográfico.
É verdade. Todo mundo fala isso, assim, na prática eu imagino realmente, quando eu penso na história, primeiramente eu penso como se fosse um filme dentro da minha cabeça, né? E tento transpor isso para o texto. Uhum. Inclusive em termos de velocidade, sabe, de dinâmica. Porque quando eu fui escrever o meu primeiro livro, eu pensei, bom, como é que eu vou contar essa história de uma forma diferente, né? A ideia era tentar não fazer nada igual ao que já tinha sido feito. E conseguiu. Conseguiu. Sim, e eu realmente eu visualizava um filme na minha cabeça e tentava trazer isso uma linguagem muito veloz para ciência, para histórias que demoram para engrenar, né? Então, procurei colocar uma coisa bastante dinâmica, né? E deu certo, graças a Deus os feedbacks até hoje têm sido bem positivos. Deu super certo, né? Eu já falei pro Bruno aí que eu sou o próximo da fila para ler os livros aí. Tipo, como eu sou apaixonado por todo esse universo, assim, e de tudo que o Bruno fala, cada vez que ele fala desses livros, eu falo, caraca, esse negócio deve ser muito foda. Muito foda. Olha, o que eu posso te falar é o seguinte, não se apegue aos personagens, tá? Realmente. Não se preocupa não que não tem esse problema. Não se apega se mesmo, você não, matar ele porque de cada formas decepção... não vai matar minha BF, caralho. O que eu posso te dizer, assim, uma vez eu fiz um inventário das mortes, né? Eu acho que eu matei mais de 50 personagens. Personagens assim. Personagens com falas, né? Que tem background. história, com background, né? Não tô falando assim de personagem que só citou uma vez, na hora que ele apareceu, na hora que ele morreu, né? Não, Uhum. assim, por volta de uns 50 personagens que tinham relevância na história morreram na minha mão, sabe? Então, Você matou mais gente que Jason em Sexta-feira 13. Com certeza. Eu falo que eu matei mais do que o câncer, sabe? Nossa. Quem é o câncer perto de você? Rambo, quem que é o Rambo? Não, fora que assim, você termina de ler um livro, ele tá contando sobre 2 personagens lá. No próximo, ele começa o livro falando de outros 2 personagens que não estão no livro anterior. E aí você fica, mas cadê os outros? E aí em algum momento eles vão chegar lá. Mas até chegar lá, você já se apegou a esses novos personagens, essa nova jornada. Aí daqui a pouco, tem mais personagens. Então, tipo, ele vai agregando personagens da história, só que eles não ficam soltos. Não. Eles se conectam de uma maneira maravilhosa. Meu Deus. Cara, isso aí me lembrou os começos de temporada de Lost, né? Sempre começava o primeiro capítulo, é sempre com um personagem que não tava no anterior. Verdade. Né? Tipo, na segunda temporada com o Desmond, na segunda temporada é a Juliet, na terceira temporada é a Juliet. E eu acho isso muito legal, você começar de um ponto de vista diferente do que você terminou o livro anterior. E depois achar essa conexão. E depois se conectar, exatamente. Você perceber, caralho, tava o tempo todo. E expandir, é legal você conseguir expandindo o universo sempre, né? Não ficar sempre naquele mesmo cenário, né? Com aquelas mesmas pessoas. Porque também eu entendo que as coisas precisam ter uma certa coerência, né? Se você quer inovar dentro da história, mudando drasticamente os personagens, assim, alguns personagens meus passaram por grandes mudanças, mas elas foram construídas ao longo do tempo, né? Só que isso é um recurso que funciona até um certo ponto, né? Assim, não dá para você transformar todos os personagens o tempo todo. Então, o melhor caminho é trazendo mais gente, mais cenários, né? Então é uma grande viagem, né? Assim, tem livro meu que se passa em São José dos Campos, em Taubaté, em Pindamonhangaba, em Curitiba, cara. Florianópolis, Porto Alegre, Ilhabela, e assim vai. Sabe? Pô, nenhum se passa em Bauru, cara. Olha, não, em Bauru não. Olha, até Jacareí, que é uma cidade minúscula, tem... minúscula entre aspas, né? Ela é grande porque a área rural é enorme, mas tem pouca gente. Até lá eu construí parte da trama. Então, isso é muito rico, né? No final das contas, porque valoriza um pouco do que cenários que a gente de repente vive nesses lugares ou passou por esses lugares, a gente acaba mentalizando isso e fica mais factível pra gente, a gente consegue imaginar melhor, porque a grande sacada de livro para mim é você poder ler
e você imaginar aquilo na sua cabeça, transformar aquilo num filme, numa série, que seja. Você materializar aquilo que você escreve quando você usa elementos que são mais factíveis ou que a gente pode encontrar no dia a dia, isso enriquece para minha trama. Com certeza. Inclusive, tem inclusive materiais meus que ainda não foram publicados. Eu tenho contos, né, spin-offs. Eu tenho um spin-off famoso, que é o Elevador 16, mas eu tenho outros já já estão prontos, eu só preciso dar andamento com eles, com a editora, né? E aí ali eu já tô mostrando passagem no Rio de Janeiro, sabe? Então, dá Aí, pra... finalmente vieram pra minha terra. Ah, cara... Precisamos de um conto em Bauru, cara. Imagina a praia de Copacabana lotada, dia de show, assim, palco gigante, Ivete Sangalo prestes a entrar no palco e aí começa o apocalipse zumbi. É basicamente isso. Oi! Isso acontece, a gente chama de Arerê. arrastão. Mas, cara, é bem nessa pegada. Aí chega a Claudinha Leite lá de Senhora dos Mortos, né? Pra acabar com a Ivete. Já pensou, cara? Agora eu tô com essa imagem da praia de Copacabana na minha cabeça. Parabéns. Cara. Agora eu fiquei ansioso. Eu espero que saia logo. Já imaginei o cara aí. do chiclete com banana de zumbi. Meu Deus do céu. Embora já pareça um, né? Mas olha, uma coisa que eu posso falar, que no primeiro livro teve gente que amou, teve gente que ficou puto, né? Tem a passagem que o livro se passa em 2018, né? O primeiro livro. Mas quando eu escrevi foi em 2013. Então, em 2013 não se falava de impeachment nem nada, né? Então eu imaginei que em 2018 o presidente do Brasil ainda seria Dilma, né? Sim. Então no livro eu falo que a Dilma e o Lula tá com o Lula vira zumbi e mata a Dilma, cara. Mata a Dilma. Engraçado que mata a Dilma. Quem tira a Dilma do poder é o vampiro, né, mano? Não era um zumbi. Pois é, vai matar o Temer. Não, mas olha, no livro que tá saindo na Colômbia, eu decidi dar uma atualizada. Falaram, vamos fazer uma revisão, não sei o que. Eu falei, vamos. Aí eu atualizei e botei aí já botei o Temer. Falei, vamos ajustar a história, né? Porque na época eu não sabia quem ia ser o presidente, agora eu já sei, então. Aí eu coloquei lá o Temer e quem mata ele é o Gilmar Mendes. Lindo, cara. Espetacular. Olha só. Que plot twist. Ficou melhor do que o original. Sim, sabe? Caraca. Cara, você acabou de reescrever a história do Brasil muito melhor do que ela foi. São quase almas gêmeas, né, cara? Faz sentido que um mate o outro. Mac, vem aqui. Meu Deus do céu. E Thiago, contando agora um pouquinho do seu trabalho. Conta pra gente sobre a saga Terra Morta. Então, cara, o que me inspirou a escrever Terra Morta também foi Madrugada dos Mortos. Lembro até hoje, eu fui assistir Madrugada dos Mortos no cinema e voltei, era de noite pra casa, morava no interior, e a rua naquela noite estava bem nevoada. Parecia cenário de filme de terror mesmo, eu tava com meu irmão mais novo. Aí eu falei com ele, nossa, imagina se parecesse uma horda igual aquela do filme aqui. É que ele ficou na minha cabeça, sabe? E antes disso, eu tinha uma comunidade no Orkut, depois do filme, criaram uma comunidade pro Madrugada dos Mortos mesmo. Tinha um tópico lá onde os membros escreviam relatos de sobrevivente, como se cada um fosse. O meu eu coloquei como se eu estivesse preso dentro de um freezer em São Paulo, eu não morava aqui na capital ainda. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí, uns anos depois, eu passei por uma decepção amorosa e fiquei muito mal. Aí eu precisava de algo que me desligasse da realidade. Foi aí que eu pensei, vou começar a escrever uma história de zumbis. Por quê? Primeiro, eu já amava o gênero, eu era viciado, apaixonado por Resident Evil e os filmes do Romero. E comecei a escrever os capítulos num blog. Foi em 2008. Eu peguei esses capítulos, comecei a divulgar no Orkut em comunidades voltadas para o gênero, de filmes de zumbi mesmo, e o pessoal começou a se interessar. Na época do Orkut tinha o quê? Uns 20 mil membros a comunidade, tinha bastante gente. Caraca. Eu passava madrugadas divulgando.
Então eu semanalmente liberava capítulos. E assim, eu não tinha pretensão nenhuma de me lançar como escritor ou de lançar a Terra Morta como livro. Era só um hobby para mim, era realmente uma terapia. Aí o que aconteceu? No ano seguinte, em 2009, eu mudei para São Paulo para tentar a vida aqui como ator. Aí eu fiquei sem computador e não tinha tanta facilidade para continuar escrevendo e publicando. O pessoal cobrava muito. Aí eu consegui uma carteirinha de visitante de uma faculdade onde uma colega minha trabalhava, estudava, e eu usava essa carteirinha para usar o laboratório de informática para continuar escrevendo. E nesse meio tempo a editora Draco descobriu o meu blog. Eu deixava lá um contador de visitas, de leitura, tinha 500 mil de leituras já. Louco. Aí eles se interessaram, me mandaram um e-mail dizendo que estavam interessados em transformar a série como uma série de livros, mas que tinha algumas coisas para conversar e tal, e foi aí que começou. Aí assinei o contrato com a Draco, lancei no final de 2010 o primeiro livro, Terra Morta Fuga. Aí em 2014 eu lancei o segundo, Terra Morta Infecção. Nesse meio tempo, eu organizei uma antologia com 11 contos, todos inspirados no universo do Terra Morta. Se chama Terra Morta, Relatos de Sobrevivência a um Apocalipse Zumbi. Tem 3 contos meus e 8 contos de outros autores que foram convidados e outros que mandaram, eu gostei, eu coloquei no livro. E surgiu assim, Terra Morta. Bacana. Foi um hobby mesmo. E deu Bacana. certo. Surgiu da comunidade do Orkut Isso, e foi indo até. Isso, tem muito daquela pegada do Madrugada dos Mortos, sabe? Os zumbis são rápidos, mas eles não estão mortos de fato, eles são infectados, mas como se fosse um extermínio. Eu achava que fazia mais sentido assim. Eles não morrem com um tiro na cabeça, o clássico. Eles são pessoas, estão doentes, estão livres das amarras sociais, só atendendo aos instintos mais básicos. E foi isso, foi assim que surgiu Terra Morta. Que bacana. Vocês dois, vocês acabaram de me ajudar a comprovar minha teoria, que eu defendo até a morte nesse site. Qual? Que Madrugada dos Mortos-Vivos é muito melhor que Batman vs Superman. Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, comparação. É porque os 2 filmes do Snyder. Snyder, o diretor, dirigiu. E A gente tava conversando essa semana sobre isso, que o melhor filme do Snyder pro Neto é Madrugada dos Mortos, e pra mim é Homem de Aço. Mas que Madrugada dos Mortos ficava no segundo lugar. E o segundo lugar dele era Homem de Aço. E agora, pronto, se Madrugada dos Mortos conseguiu inspirar vocês dois a escrever 2 séries maravilhosas, já cara, ganhou o não primeiro tem lugar. como, porque pra mim só de saber a qualidade do material de vocês e ver que vocês tomaram por inspiração referência. mesmo, esse filme é referência, um filme desse, sabe? Pra mim já era um dos melhores filmes de zumbi, Sim. se não o melhor. Já era o melhor filme do Zack Snyder. E, cara, esse filme pra mim é fantástico, cara. Nossa, eu já assisti, acho que sem brincadeira, mais de 20 vezes. Né, pois Cara, é um caso muitíssimo raro, na minha opinião, né? Do remake que consegue superar o Ser original, melhor, né? sendo que o original já era espetacular, né? É muito foda, o nível é muito alto, né? Ele subiu o sarrafo lá em cima de uma coisa que já era muito boa, cara. E aí você vê a dificilmente isso acontece. da obra, né? Eu, assim, de cabeça, eu não lembro de nenhum caso parecido. Também não. De remake que tenha sido melhor do que o original? É assim, nesse ponto do original, e quando o original não é ruim, o original era bom. Morte do Demônio. Porra, cara, você já mete de cara, assim. Claro, porque pra mim, assim, eu nunca consegui assistir a Morte do Demônio completa, sem brincadeira. Parece que é exagero, mas não é. Eu já tentei ver 3 vezes aquele filme e eu sempre durmo. Verdade. O original? O original. Eu não sei se porque eu tava com sono realmente. Mas assim, verdade, eu nunca consegui ver o filme inteiro, nunca mesmo. Eu tentei a minha vida toda. Foram 3 vezes e nas 3 vezes eu dormi. Na última eu fiquei pescando assim, eu acordar, falei, não, agora eu vou assistir. Eu não vou voltar mais esse filme, não. Aí eu cochilar, vai, que parte que tá quase terminando, que bom. Eu dormi até que terminou, mas nunca eu consegui ver completo, não. Agora o remake, puta que pariu, pra mim é um dos melhores filmes de terror que já foram feitos. E é legal que o remake e o original são dirigidos pelo Sam Raimi, então, tipo... Sim. Sei lá, acho que eu também vou muito, não só pela história, a história dos dois são bem legais,
uma atmosfera e tudo, mas eu sou muito do efeito, ele tem que me convencer, sabe? Que se não tiver um efeito muito bem feito, acaba me desconectando da história, eu não consigo ter aquela imersão total. Então, talvez tenha sido isso que, sei lá, não me fez gostar Não tanto. te comprou. Isso, mas o remake, Mas nossa. eu tenho uma pergunta. Você assistiu o original depois que você já era adulto ou você assistiu, sei lá, na infância ou algo? Adolescente. A primeira vez eu assisti, tentei ver quando era adolescente, não gostei, dormi, né? E depois eu tentei ver 2 vezes quando eu já tinha mais de 20 anos. Mas depois dos 30 eu não tentei novamente, não. Eu só consegui assistir esse filme uma vez, que foi na minha infância. Depois, todas as vezes que eu tentava assistir, eu preferi o segundo, que é muito mais cômico e tudo mais, do que o Sim. primeiro. Mas Curiosamente. fala o segundo, não é Ou remake. é Uma o Noite segundo. no Acidente. É, o É o- segundo. O segundo é aquele que ele vai pra uma outra dimensão? Ou é o terceiro esse? E esse é o terceiro. Esse é o terceiro. Esse eu vi inteiro na TV. Esse eu vi inteiro, mas o remake pra mim nenhum outro bate. Quer dizer, o Madrugada dos Mortos bate, né? O Madrugada dos Mortos pra mim é o filme da minha vida. Eu sou apaixonado. Nossa, é muito bom mesmo. Impressionante. E falando sobre o futuro, vocês têm algo em mente que vocês estão pensando em trabalhar? Já tem algo encaminhado, algum projeto que esteja por vir aí, seja através da editora ou seja de forma independente? Cara, futuramente eu pretendo sim terminar o Terra Morta. Tem que lançar o terceiro ainda. Eu tenho a história praticamente pronta na cabeça. Mas por hora eu deixei esse gênero de lado. E recentemente eu assinei contrato com uma editora grande, era meu sonho. E tô trabalhando no meu próximo livro. Ele não tem assim nada a ver com zumbis. É bem diferente. É um thriller de suspense, psicológico, com uma pegada, uma possível explicação sobrenatural. Gostamos. Imagina um garoto exemplar contado em primeira pessoa por 2 personagens, só que um vê o que está acontecendo de uma forma sobrenatural e o outro está vivenciando a mesma coisa, só que de uma forma lúcida. Então o leitor não vai saber se aquilo realmente está acontecendo ou não. Então, eu tô trabalhando na história e pretendo lançar ano que vem. Cadê? Pode mandar já. Tá aqui. Não vou mandar, não. Não mandei nem pro editor ainda. Ai, caraca. Pois é. Cara, e você sabe que você usou a palavra mágica, garoto exemplar, que, tipo, o meu diretor favorito é o David Fincher. Aham, E você muito já... bom, né? Cara, pra mim é fantástico. Nossa. Ele é espetacular. E você fala Garoto Exemplar, que é um dos filmes que eu mais gosto dele, cara. Putz, você já me comprou agora. Eu já quero seu livro. Não precisa de mais nada, né? Se tiver só esse clima, a história for boa, nossa senhora. Mas assim, abandonar o gênero zumbi eu não pretendo, mas não tenho assim plano nenhum de pegar em breve. Eu tenho ideias, que sejam originais, de futuramente, quem sabe, levar a Terra Morta para uma outra casa, ou realmente terminar onde eu lancei e seguir uma outra, mas por hora. E a gente também acabou de lançar o Vozes do Joelma, pela editora Faro. Inclusive, eu trabalhei com o Rodrigo nele, o Marcos De Brito, o Vitor Bonini e o Marcos Barcelos, numa coletânea. Que time, hein? Nossa senhora. Que seleção. Que time? Chupa Tite. E tá aí no mercado. A Voz do Joelma tá recebendo, nossa, críticas muito, muito boas. Igual eu tava falando pra vocês antes da gente começar a gravar, de 10 críticas, não, 10 não, de 30 críticas que a gente recebe, 28 são positivas, de verdade, né? Se as pessoas forem consolidar as críticas, as resenhas, vai ver que eu tô falando a verdade. E é muito difícil acontecer isso, mas eu acho que a junção de todos esses autores, de pegadas diferentes, ideias diferentes, estilos diferentes, eles criaram algo totalmente único, entende? Então tem terror, tem drama, tem uma parte mais psicológica, que é o Devorador de Almas, conversando com o leitor entre os contos. Então tá bem legal mesmo. Pronto, fiz o marketing.
Nossa. Como se a Vamos gente colo- do Dinastia já não tivesse feito marketing suficiente desse livro. Nossa, sempre vale fazer mais um pouco. É isso. Nunca é demais, gente. Nunca é demais. Não. E você, Rodrigão, o que você tem aí pro futuro? Bom, como o Thiago falou, eu quero falar sobre um livro chamado Voz do Zoel, mas não, tô de sacanagem. Alguém Fala falou mais voz que tá da bom. Joelma, hein? Não, mas Calito! eu não vou falar a voz do Zoelma e não vamos falar. E por favor, comprem Voz do Zoelma, pessoal. Por favor, comprem. Não, por favor, verdade. não é um favor Como pra que é o gente, nome vai do ser um livro favor mesmo? pra Não vocês, entendi. porque o livro é muito bom. Vozes do Joelma. Parece que era ganha royalty, né? Pra cada vez que repete, né? Não, mas enfim. Além desse livro, né, eu escrevi um livro. Surgiu um livro, um projeto esse ano muito louco. Assim, eu tava em Ubatuba com a minha família e um amigo meu, que é o Pedro Ivo, que é escritor também. Ele que lançou aquele livro O Cidadão em Comum, que está virando agora série, né? Pelo Fernando Meirelles, né? Tá adaptando para uma série. E ele teve uma ideia muito louca. E ele veio me procurar e falou: cara, imagine que alguém, por acidente, desenvolvesse um aparelho capaz de fazer a comunicação dos vivos com os mortos, né? Mas de uma forma assim muito simples, curta e grossa, qualquer pessoa conseguisse falar com os seus entes queridos que já partiram. E ele entrou em contato comigo para falar dessa ideia. E eu falei: cara, gostei. Isso aqui é um cara que é mais voltado para ficção científica. E falou: acho que você teria digamos assim, o estilo necessário, né, o formato correto para contar essa história, a linguagem correta, né? E a gente escreveu, tá pronto, tá com a nossa agente literária, nós temos a mesma agente em comum, né? E agora está em fase final de negociação tem algumas editoras que está sendo conversada, né? Mas aí já tem mais ou menos uma que acredito eu que vai bater o martelo. Então esse é o próximo, né? Acredito que já deve sair no começo do ano que vem. Legal. Esse seria o meu 10º livro, né? Na realidade, né? Contando com Vozes do Joelma. E eu já estou escrevendo o 11º. Tá? Ele é um livro diferente. Ele fala, a gente acompanhou, eu e minha esposa, a gente gosta muito de política, né? A gente acompanhou aí meio chocado, né? Os eventos políticos dos últimos anos, né? Que fulminou, né? Todo mundo, todo o espectro político da esquerda para a direita, passando pelo centro, não sobrou absolutamente nada, né? E olhando isso, me ocorreu a ideia de fazer um drama com base num atentado em Brasília. Sabe? Que louco, meu. Pois é, eu tô escrevendo esse livro agora, tá todo vapor nele, ele tá ficando muito legal, ele é bem diferente, né? Não tem terror, ele realmente É um puro drama. um puro drama, mais com suspense, com uma pegada, com algumas pegadas até meio bem hardcore em algumas passagens, tá? Tô bem animado, é um projeto diferente, sabe? Eu acho que o pessoal vai gostar bastante porque dialoga muito com a nossa realidade atual, sabe? Com esse desânimo geral que as pessoas têm com relação à política. Então acho que vem numa boa hora, sabe? Eu acho que é um momento Massa. propício para contar essa história. Bacana. Tô finalizando aí, minha previsão é finalizar ele lá para janeiro, fevereiro, eu acho que eu matei. Aí depois vamos ver onde que a gente vai colocar ele, né? Muito bom. Eu acredito que era isso. Temos os recados finais. Alguma proposta? O que eu só queria perguntar agora é uma pergunta como fã e curioso. Vocês dois como escritores, o que vocês podem falar, vocês podem dar de dica para quem quer escrever? Quem tem uma ideia na cabeça, um conto, um sonho, um pesadelo, enfim, e quer passar isso pro papel e quer escrever. Cara, Qual a dica que vocês dão? sempre que me perguntam isso depois dos bate-papos, meios, eventos, é escrever. Porque assim, as pessoas acham que é fácil escrever, fácil dar uma forma à ideia que surge na nossa cabeça, mas não é. E não vai ficar mais fácil se você não colocar a mão na massa. A gente, por exemplo, eu sou o Rodrigo, mas se eu fico muito tempo sem escrever, a gente enferruja. Mesma coisa que você desenhar ou fazer qualquer outra coisa, precisa de prática. Então, para começar a escrever, é você escrever de fato. E se você quiser saber se está ficando bom ou não e onde você pode melhorar,
escreve e publica online. Eu comecei assim. As pessoas falam que é muito difícil você entrar em editora, tudo mais. Acho que se o trabalho tiver qualidade, não vai ser difícil. Assim, não é presunção da minha parte, tá? Mas eu escrevia isso sem pretensão e aconteceu de eu ser convidado. Então, sempre incentivo as pessoas, coloca teu texto para público avaliar. Quem fala que não escreve para os outros, tem que escrever diário. Pelo diário, coloca um cadeado e guarda no fundo da gaveta. Agora, se você quiser realmente escrever, levar aquilo como, sei lá, mesmo como uma terapia, como eu fiz, ou como uma profissão, coloca a cara a tapa. Super funciona, você vai ter feedback das pessoas, ou pode chegar na gente mesmo. Eu não me importo, sabe? Vira e mexe, alguém me contata pelo Instagram, pelo Facebook, por e-mail mesmo, pedindo dicas. Eu não tenho tempo para parar para ler livros inteiros que as pessoas pedem, mas dar direcionamento, dar dica, sugestão, eu faço com o maior prazer. Então, mete a mão na massa, acompanha canais de escritas, de resenhas, vê o que está funcionando hoje em dia. E uma coisa muito importante que as pessoas esquecem é melhorar em relação à gramática. Eu já desisti de muitas histórias, a gramática era muito ruim. Então, realmente, não é só você escrever, você tem que entregar um trabalho de qualidade para as pessoas. A qualidade assim, de técnica, de roteiro, de criação de personagens, isso vem com o tempo, vem com a prática. Mas em relação a você escrever bem, isso você precisa realmente se policiar e dedicar o máximo de tempo que você tiver para melhorar. Sabe que a gente tinha uma máxima, né, na propaganda, né, que falava que criação publicitária é 90% transpiração e 10% inspiração, né? Isso aplica para escrita também, né? A gente tenta, né? Eu repito isso à exaustão, falo, gente, vocês acham que o teu primeiro livro, que se o teu primeiro livro, você vai escrever, a história tem que, se não ficar boa de cara, é porque então ela não presta? Aqui vai uma dica, tá? A maioria das histórias de cara elas não ficam boas mesmo, sabe? É uma coisa, é um processo de escreve, relê, ajusta, lê de novo, ajusta outra vez, e revisa, e revisa, e revisa, e revisa, e revisa N vezes. Aí você vai lá e passa para as pessoas lerem, e força, bate na tecla para a pessoa criticar, para a pessoa... Elogio vem depois. No primeiro momento você quer ver defeito para poder não errar, né? E ajusta de novo, e aguenta firme, né? Quando vê alguma crítica um pouco mais dura, né? E usa aquilo e repensa, até você chegar naquele ponto e falar, bom, acho que é isso, acho que chegou num ponto bacana. Não vem de primeira. Os primeiros livros, então, é pior ainda, né? Assim, quando você ainda tá pegando o espírito da coisa, ainda tá pegando a prática, é mais difícil ainda. Então, assim, mas se isso, por um lado, pode desanimar algumas pessoas, né? Por outro, eu acho que é libertador. Porque para entender o seguinte, fala, olha, qualquer um pode escrever desde que coloque o empenho necessário. O cara acha que tem que ser que nem Beethoven, que ia lá e sentava, fazia uma peça no primeiro golpe já ficava perfeito, e se ele não tivesse a capacidade, ele não tem como fazer. Não é assim que funciona. De verdade, não é assim que funciona. Tem que deixar a ansiedade de lado, né? Perdão? Desculpa. Tem que deixar a ansiedade de lado, né? Você estava falando, a pessoa tem que escrever, reescrever, editar, revisar para depois lançar. É realmente isso, você trabalha muita ansiedade de você querer saber o que vão achar do seu trabalho. Tem muita gente que peca nisso, já quer lançar qualquer coisa de qualquer jeito e não entregar algo de qualidade. Acaba não funcionando, não agrada e a pessoa desiste. Pois é, teve uma vez um leitor meu que falou, olha, eu escrevi um livro, mas eu desisto. Eu acho que eu vou desistir porque eu escrevi o livro, mas eu li ele e não achei. Cara, então tá bom. Você está com 80% do caminho percorrido já, porque você já escreveu um livro, você já leu e você já viu o que não está funcionando. Eu falei, agora é só fazer funcionar. Verdade. Sabe, é só fazer funcionar. Porque tem trechos que ficaram muito longos. Eu falei, apaga, edita, reduz, diminui, sabe? Adapta, agiliza, mas não acaba com tudo, né? Acelera, mas enfim, vai modelando, sabe? Até chegar no ponto.
até chegar no ponto e falar, ó, agora está legal, agora é uma história que eu compraria, Uhum. sabe? Não é trabalhoso, mas não precisa ser um gênio, uma pessoa absolutamente anormal para fazer, sabe? Eu acho que os grandes escritores estão muito mais marcados pela perseverança do que pelo intelecto superior ou a capacidade fora do comum de criação. Eu garanto, a maioria está muito na média em termos de capacidade, mas são pessoas que não desistem, que se empenham, que persistem, que insistem até Sim. atingir o objetivo, né? A maioria se encaixa nesse perfil. Muito bom. Então, para os nossos ouvintes, ó, se você quer escrever, escreva, meta a mão na massa, insista, persista e escute esses caras, porque, como eu disse, são dois caras super feras na atuação, na parte de escrita. O Rodrigo tem a saga maravilhosa das Crônicas dos Mortos, o Thiago tem a Terra Morta lá, que tá cada vez caminhando mais. Ele disse que quer terminar, vamos ver. E o que eu posso deixar agora de recadinho para vocês é: se você está ouvindo esse podcast no nosso canal do YouTube, ele também está disponível em qualquer agregador de podcasts, ele está disponível também no Spotify. Se o seu agregador de podcasts tem a possibilidade de deixar uma nota, de revisar, deixa um comentário lá pra gente que a gente dá uma olhada, beleza? Eu queria finalizar só agradecendo a presença do Rodrigo e do Thiago que aceitaram o desafio de estar aqui com a gente nesse bate-papo hoje. O Dinastia fica de portas abertas para vocês quando quiserem fazer qualquer tipo de bate-papo, participar dessa maluquice aqui com a gente. É sempre um prazer, na verdade, a gente fazer esse tipo de bate-papo. Então, outros virão. Eu acho que esse formato, a gente trazer pessoas de fora do Dinastia, convidados para conversar com a gente, ele é muito rico, porque a gente acaba compartilhando nossas experiências com pessoas que entendem muito do assunto e surge sempre algo muito bom. De verdade, agradeço vocês pela disponibilidade, pela confiança no trabalho, que a partir daí a gente vai longe. Poucas vezes assim a gente ficou tão empolgado assim. Eu lembro muito do podcast que a gente fez da trilogia do Rock Lutador, né? Sim, Dos filmes do Rock. Mas assim, cara, muito bom de vocês dois aí, cara. Nossa, vocês deram uma aula aí. E eu, nossa, tô muito feliz de estar conversando com vocês aqui, cara, de verdade. Não, cara, a gente agradece o espaço. É bacana esse trabalho que vocês fazem, sabe? De dar o espaço para que autores de gênero mostrem o trabalho e, sei lá, infectem cada vez mais leitores. Pode ser que a pessoa não tenha o hábito de ler, através de um livro de zumbis que, pela maior parte do público, é visto como literatura sem importância, mas através disso ele adquire o gosto pela leitura e vai ler coisas mais clássicas, que agreguem mais. Eu, por exemplo, comecei lendo gênero para me interessar por sei lá, nossa, gente, esqueci o nome de todos aqui agora. Vai ter grandes pensadores, entendeu? E é bacana esse espaço, eu agradeço pra caramba de verdade. E quem tiver interessado em conhecer mais do trabalho, segue a gente lá no Facebook, no Instagram. Se quiser me encontrar, é Thiago Toy, tá? Thiago sem H, Toy de Toy Story. Aí se quiser saber a história por trás do Toy, me manda um inbox que eu explico. Caraca, que massa. Em todas as redes é mesmo Sim, sim. nick. Mesmo nome? Então, na verdade, só jogar Thiago Toy que me encontra fácil. Acho que meu nome tá até no orelhão. Se bobear, será que eu vou deixar na descrição. Mototáxi 24 horas, Disque Pizza e Thiago Toy. Thiago Toy. Sim, Eu vou deixar na sempre. descrição, tanto no Spotify, no agregador de podcast, quanto tanto no YouTube, a rede social de você, a sua, do Thiago e do Rodrigo também, para que a galera possa acompanhar o trabalho de vocês. Beleza, valeu, brigadão mesmo. Maravilha. E é isso aí. É isso? É isso. Acho Então, que é isso, gente. E aí, gente, vamos Temos acabar um logo, porque eu podcast. preciso voltar pro meu caixão pra dormir. Então terminamos esse Dinastia Cast especial de Halloween. Muito obrigado a quem escutou até aqui nossas maluquices. Deixem suas sugestões, comentários, temas que querem que a gente fale um pouco mais. E é isso. Obrigado, gente. Valeu, gente. Até a mais. próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera. Tchau.